Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Sistema de atualização de classificação divina. Capítulo 301, Sushie. Quem é você? Lin Xiu olhou para seu emboscador e questionou, mas a figura negra não tinha planos de responder a ele. No instante seguinte, a espada cravada na rocha foi puxada e atacou Lin Xiu novamente. Sou. A espada rompeu a barreira do som e produziu uma forte explosão. Lin Xiu ficou tenso e imediatamente evitou o ataque. Enquanto se esquivava, Lin Xiu avançou com sua espada. Clang! A reação da outra parte não foi lenta e usou diretamente sua própria arma para colidir com a lança de Lin Xiu. A colisão produziu faíscas. Lin Xiu não conseguiu ver a aparência da outra pessoa devido à escuridão, mas sabia que ele era um cara. Admiração da Fênix. Lin Xiu segurou lança da borda negra com força e balançou-o para produzir uma fênix. A aparição da Fênix imediatamente iluminou todo o lugar. Isso permitiu que Lin Xiu visse a aparência do inimigo, revelando um homem de meia idade. Seus olhos estavam cheios de intenção assassina enquanto ele olhava para ele com ódio. Lin Xiu franziu a testa. Eu não o reconheço, mas... A Fênix voou direto e colidiu com o homem. Bang! Ele não se esquivou e usou sua própria espada para atacar a Fênix. Um som solene saiu quando ele golpeou com sua espada. A Fênix de Lin Xiu foi cortada ao meio pelo movimento da espada. O terrível incêndio se dissipou instantaneamente no ar. Como isso é possível? As pupilas de Lin Xiu se contraíram com a mudança repentina de acontecimento. A admiração da Fênix se tornou muito mais forte desde que eu a uso constantemente, mas ele realmente a cortou ao meio. Que habilidade ele usou para cortar as chamas ao meio? Antes que Lin Xiu pudesse refletir mais, a espada do homem de meia idade liberou alguns brilhos frios que voaram em direção a Lin Xiu. Tão rápido, o homem moveu-se como uma figura negra e apareceu diante de Lin Xiu. Ele atacou Lin Xiu com sua espada. Embora Lin Xiu tenha tentado evitar o golpe de espada, ele ainda foi atingido por ela. Neste momento, o traje de combate escala de fogo brilhava em vermelho intenso. A espada não cortou seu traje de combate, mas o imenso poder o forçou a recuar alguns passos. Ele imediatamente sentiu o impacto doloroso e insuportável em seu peito. Traje de combate em escala de fogo? O homem de meia-idade olhou para o traje de combate que Lin Xiu usava porque sua espada também ficou vermelha. Ele imediatamente franziu a testa ao ver isso. Quem enviou você? Lin Xiu olhou para ele e questionou. Ele havia encontrado muitas pessoas e estava pensando quem teria despachado esse homem para tirar sua vida. Hahaha. Ao ouvir suas palavras, o homem começou a rir. De repente, ele retraiu o sorriso em seu rosto no segundo seguinte e sua aparência tornou-se sinistra. Você está perguntando quem eu sou? Você matou meu povo e está perguntando quem eu sou? Lin Xiu franziu a testa. Eu matei o povo dele? Su Shen ou Venhao, você se lembra deles? O homem de meia-idade acrescentou imediatamente após ver o rosto ligeiramente confuso de Lin Xiu. As pupilas de Lin Xiu se contraíram no instante em que os nomes foram divulgados. É o grupo que os apoia que está tentando me matar? Eles não foram mortos? Eu sou o presidente do grupo, Sushie. Su Shen era meu filho. A expressão do homem chamado Sushie ficou feia enquanto ele rugia. Ao mesmo tempo, ele atacou Lin Xiu extremamente rápido. Clong, 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 clong. Assim como antes, as técnicas de espada do homem eram afiadas, deixando Lin Xiu sem escolha a não ser usar sua lança para bloquear os ataques. A colisão produziu numerosos sons conflitantes. Faíscas continuaram a piscar na escuridão. Ele segurou lança da borda negra com força e defendeu os ataques de espada, fazendo com que a mão de Lin Xiu ficasse dormente. Lin Xiu ativou o olho analítico para observar o homem à sua frente enquanto desviava os ataques. Ao ver a informação, a expressão de Lin Xiu ficou feia. O homem era na verdade um guerreiro de nível 7. A força de um guerreiro rank 7 era extremamente poderosa. Lin Xiu já sofreu enquanto lutava contra Zhou Venhao e para lutar contra outro guerreiro rank 7 agora, Lin Xiu ainda sentia a pressão. Vai e morra. A espada de Sushie liberou uma aura leve e esfaqueou Lin Xiu. Sou. Lin Xiu viu um brilho branco quando a espada atingiu sua cabeça. Em perigo, uma luz azul pálida apareceu diante de Lin Xiu. A espada de Sushie era extremamente poderosa a ponto de nada parecer capaz de resistir ao seu poder. Naquele momento, a espada cheia de poder foi bloqueada pela barreira azul pálida e enfraqueceu substancialmente. Clang! Lin Xiu balançou lança da borda negra e bloqueou o ataque. Esta é a esfera. Sushie ficou chocado com a coisa estranha que apareceu. Se não fosse pelo aparecimento da fraca barreira azul, o poder produzido pelo ataque poderia matar Lin Xiu. Quem poderia imaginar que a barreira bloquearia 50% do ataque? Como pode uma esfera exercer uma capacidade defensiva tão terrível? Lin Xiu não respondeu. A habilidade passiva de seu título de guerreiro de nível 5 foi ativada com 30% de chance de reduzir o dano de um ataque em 50%. Lin Xiu não sentiu que fosse tão poderoso, mas esse pensamento mudou neste momento. O efeito foi simplesmente blasfemo. Era preciso saber que este efeito era eficaz para todos os guerreiros, independentemente da posição, desde que fosse um ataque poderia ser bloqueado. Capítulo 302. Um único golpe choca os céus. A probabilidade de 30% foi considerada extremamente alta.
Enquanto pensava nisso, Lin Xiu levantou lança da borda negra e iniciou seu contra-ataque. Intenção profunda, tempestade torrencial de flores rosas. Os olhos de Lin Xiu brilharam com uma luz enquanto ele soltava a lança da borda negra a uma velocidade extremamente rápida. Sou. Explosões de vácuo foram produzidas pelas facadas. A lança moveu-se como um dragão e produziu mais de 10 figuras fantasmas em direção a Su Xie. A expressão de Su Xie mudou quando viu o ataque. Ele não conseguiu bloquear os ataques e decidiu recuar. Nesse curto espaço de tempo, Lin Xiu havia desencadeado muitos ataques que mesmo um guerreiro de nível 7 como ele não ousaria atacar de frente. Quer ir embora? Lin Xiu bufou. Embora ele fosse um guerreiro de nível 5, ele não tinha medo do guerreiro de nível 7 e até atacou ele. Clong, clong, clong. A expressão de Su Xie mudou quando ele usou sua espada para desviar. As duas armas colidiram sem parar e produziram sons metálicos de colisão. Pirralho, parece que você consegue aguentar seu próprio peso. Su Xie bufou friamente enquanto defendia os ataques de Lin Xiu. Seus olhos vomitavam raiva e veneno por causa da morte de seu filho. Ele odiava Lin Xiu profundamente. Assim que ele disse isso, seu corpo desapareceu de repente. Onde ele está? Lin Xiu avançou com lança da borda negra e não acertou em nada com o súbito desaparecimento de Su Xie. Lin Xiu não sabia que Su Xie havia aparecido atrás dele e o atacou. Vai e morra. Seus olhos estavam cheios de intenção assassina enquanto ele atacava o corpo de Lin Xiu. Este ataque cortou o corpo de Lin Xiu ao meio. Bang! Foi um corte perfeito quando o corpo de Lin Xiu se dividiu perfeitamente ao meio. Ele finalmente está morto. Embora Su Xie odiasse Lin Xiu até os ossos, ele sentiu que algo estava errado quando viu com que facilidade Lin Xiu foi morto. Não saiu sangue. Não, algo está errado. Mas neste exato momento, Su Xie de repente sentiu uma aura poderosa por trás. Atrás de mim. Clang. A espada em sua mão bloqueou imediatamente suas costas. Ele sentiu uma força extremamente poderosa irromper em sua espada. Ele se virou e viu que Lin Xiu havia aparecido atrás dele. Lin Xiu se concentrou nele e continuou a atacar com lança da borda negra. Mas Su Xie reagiu rápido o suficiente e defendeu lança da borda negra. Que habilidade é essa? Su Xie olhou para ele e perguntou. A pessoa que ele havia cortado parecia um fantasma. Você não precisa saber. Lin Xiu respondeu com indiferença enquanto desencadeava ainda mais ataques. Embora Lin Xiu tenha tomado a iniciativa deste ataque, ele sentiu que não seria capaz de ocupar a vantagem. A defesa do homem era impenetrável e fez Lin Xiu se sentir impotente. Sua imagem espelhada poderia dividir dois corpos, um foi morto e Lin Xiu ficou com outro. Lin Xiu sentiu que deveria reservar esta imagem espelhada restante para ser usada em um momento crucial. Caso contrário, ele estaria em apuros. É a minha vez agora? Depois de bloquear os ataques contínuos de Lin Xiu, Su Xie zombou e zombou. Naquele instante, ele de repente quebrou a lança de Lin Xiu e usou sua espada para apunhalá-lo. As pupilas de Lin Xiu se contraíram ao ver isso. Ele imediatamente segurou a haste de lança da borda negra com as duas mãos e bloqueou o ataque. Clong, clong, clong. Mas Su Xie não parou com um único ataque em sua retaliação e desencadeou uma série de ataques. Lin Xiu segurou lança da borda negra e bloqueou implacavelmente. Os golpes da espada fizeram lança da borda negra tremer incessantemente. As mãos de Lin Xiu ficaram dormentes. Um único golpe choca os céus. Su Xie rugiu de repente quando a espada soltou 4 raios de luz. Que de espada aterrorizante disparou de sua espada. O ar ao redor se distorceu quando o horrível Ki da espada irrompeu. O poderoso Ki da espada avançou em direção a Lin Xiu. A expressão de Lin Xiu mudou. Habilidade de diamante. Esta foi definitivamente uma habilidade de diamante. O Ki da espada ainda não havia alcançado Lin Xiu, mas ele foi capaz de sentir a dor penetrante. Naquele instante, o corpo de Su Xie desapareceu repentinamente de seu local original. Ele atacou Lin Xiu com a intenção de destruir Lin Xiu. Bang! A espada permitiu-lhe penetrar em Lin Xiu. Um grande buraco apareceu no peito de Lin Xiu. Mas como antes, nem um grama de sangue saiu. Este foi o efeito da imagem espelhada. Lin Xiu ativou o corpo restante. Ele inicialmente pensou em usá-lo para matar Su Xie, mas o golpe de espada de Su Xie foi muito assustador. Se ele não utilizasse imagem espelhada, ele poderia morrer. Truque insignificante. Mas Su Xie não ficou tão abalado como antes e bufou. Naquele instante, ele avançou na outra direção. Lin Xiu apareceu, mas imediatamente viu uma figura negra à sua frente. Como ele sabia que deveria vir aqui? Sem dúvida era Su Xie, mas como ele sabia a aparência de Lin Xiu? A expressão de Lin Xiu mudou mais uma vez, e a espada em sua mão ainda tinha a camada de Ki da espada que distorcia o ar ao seu redor. Ele manteve a maior parte do poder de seu ataque anterior e não o utilizou de forma alguma. Pirralho, você acha que vou cair no mesmo truque 2 vezes? Su Xie zombou. Capítulo 303. Um homem misterioso. Lin Xiu olhou para Su Xie neste momento e a expressão em seu rosto mudou drasticamente. A força deste homem era realmente assustadora. Com base no que ele disse, Lin Xiu provavelmente não era páreo para ele. Lin Xiu olhou para ele e no momento seguinte, seu corpo avançou com uma força repentina. Você ainda se atreve a correr, hein? Su Xie viu que Lin Xiu não só não queria se esquivar, mas até correu em sua direção e foi imediatamente pego de surpresa. Mas mesmo quando ficou surpreso, ele tinha uma expressão sinistra no rosto. Então segurou sua longa espada cheia de uma aura de espada aterrorizante em sua mão e atacou Lin Xiu diretamente. Svi! A longa espada teve um brilho frio quando ele correu diretamente para Lin Xiu. Dragão celestial destrói a cidade. Lin Xiu não hesitou em nada. No momento em que a lança o perfurou, ele usou essa habilidade diretamente e esta foi considerada a mais forte até agora.
Com o uso da habilidade de Lin Xiu neste momento, a poderosa fonte de força da lança borda negra emitiu uma grande quantidade de matéria negra. E no instante seguinte, essas substâncias negras se transformaram em um dragão negro e quando a lança de Lin Xiu perfurou, o dragão negro também impactou o corpo de Su Xie. Habilidade insignificante. Olhando para a longa lança que Lin Xiu empurrou e o terrível dragão negro, Su Xie pareceu um pouco surpreso, mas não parou o movimento em sua mão enquanto sua longa espada com uma aura de espada aterrorizante apontava diretamente para o corpo de Lin Xiu. Estrondo. A longa espada de Su Xie com uma poderosa aura de espada perfurou diretamente o dragão negro de Lin Xiu e atingiu diretamente o corpo de Lin Xiu. Droga! Neste momento crítico, Lin Xiu retirou instintivamente a lança que havia sido perfurada e bloqueou a longa espada que Su Xie esfaqueou. Neste momento, Lin Xiu foi enviado voando diretamente pelo impacto, e ele sentiu uma forte dor na mão que segurava a lança borda negra e o sangue escorria. Bang! Com um som abafado, o corpo de Lin Xiu atingiu diretamente uma árvore atrás. Você ainda está um pouco fraco. Su Xie olhou para Lin Xiu, que foi enviado voando diretamente por causa de sua espada e disse friamente. Esta foi a força de um guerreiro rank 7. Su Xie segurou a longa espada na mão e continuou caminhando em direção a Lin Xiu. Seus olhos estavam cheios de intenção de matar. Desta vez, ele queria matar Lin Xiu diretamente. Lin Xiu, que atingiu as árvores atrás dele, sentiu uma dor aguda no corpo. PFF. Ele sentiu um gosto doce na garganta e vomitou um bocado de sangue. Droga, a diferença entre um guerreiro de rank 5 e um guerreiro de rank 7 era realmente muito grande e ele não era páreo para esse cara. E ele ainda não ativou a habilidade de um título de guerreiro de nível 5, caso contrário, depois de resistir a 50% de seu ataque, seria possível que Lin Xiu causasse grandes danos. Olhando para Su Xie, que agora caminhava em direção a ele com uma espada longa, os olhos de Lin Xiu se estreitaram. O tempo de espera da habilidade Fúria acabou e agora ele poderia usar a habilidade novamente. Quando ele chegasse, Lin Xiu ativaria diretamente a habilidade Fúria, e ele seria capaz de atacar. Onde você encontrou essa espada? Mas neste momento, uma voz veio de trás de Lin Xiu. Que é aquele? Ao ouvir essa voz, as expressões de Lin Xiu e Su Xie mudaram ao mesmo tempo. Porque os dois não ouviram a voz de ninguém quando estavam brigando agora, então quando ouviram essa voz, os dois ficaram alertas ao mesmo tempo. O luar estava muito forte esta noite e brilhava diretamente através das árvores. Neste momento, Lin Xiu olhou para trás e pôde ver claramente um homem alto e robusto se aproximando. Ele estava segurando uma longa espada na mão. A longa espada parecia muito fina, mas sob o luar havia traços distintos de luz fria nela. Era óbvio que não era uma arma comum. Esta não é a arma de Lu Yui. Quando Lin Xiu viu isso, as pupilas de seus olhos se contraíram. A longa espada de Lu Yui e a mochila de Lin Xiu foram colocadas na enorme rocha atrás. Por causa da batalha com Su Xie, Lin Xiu não carregava a espada longa e sua mochila. Vendo este homem caminhando com a longa espada de Lu Yui neste momento, o corpo de Lin Xiu ficou instantaneamente tenso. Quem é você? Su Xie olhou para o jovem que passou, com os olhos cheios de intenção assassina. Esse cara é cúmplice daquele garoto. Su Xie pensou consigo mesmo neste momento e apertou com força a longa espada em sua mão. Porque ele podia sentir que esse homem era muito forte e não era mais fraco que ele mesmo. Diga-me, qual de vocês tem esta espada? O homem olhou para Lin Xiu, depois para Su Xie, e disse com indiferença. Abaixe isso. Lin Xiu olhou para o homem com uma forte intenção assassina nos olhos. Embora Lin Xiu pudesse sentir que esse cara era muito forte, ouvir suas palavras deixou todo o corpo de Lin Xiu tenso. Esse cara tem inimizade com Lu Yui. Ao ouvir as palavras de Lin Xiu, o homem mostrou uma expressão de surpresa. Ele olhou para Lin Xiu e disse em voz alta, então, você conseguiu essa espada? Eu disse para você largar isso. Lin Xiu olhou para o homem e disse em voz alta, você está louco? O homem olhou para Lin Xiu e mostrou um olhar de interesse, mas neste momento, Su Xie do outro lado já havia corrido, segurando a longa espada na mão e estava prestes a atacar o homem, porque ele sentia claramente que o homem parecia ser muito forte, se não o matasse primeiro, seria uma grande ameaça para ele. HNG. O homem sentiu Su Xie correndo em sua direção e bufou friamente neste momento. No momento seguinte, ele segurou a longa espada de Lu Yui em sua mão e bloqueou diretamente o ataque de Su Xie. Droga! Quando as duas espadas longas colidiram, um som alto soou. Rapaz, não se meta nos meus negócios. Su Xie olhou para o homem e disse mal-humorado. As pessoas que se atrevem a dizer isso para mim já estão mortas. O jovem não entrou em pânico e respondeu com indiferença. No momento seguinte, raios de luz explodiram da longa espada de Lu Yui. Capítulo 304. Amigo de Lu Yui. Uau! Nesse momento, enquanto o homem agitava a longa espada de asas finas em sua mão, ouviu-se um som cortando o ar. Parecia haver uma luz fraca e fria na longa espada de asas finas. Você poderia sentir o poder letal disso apenas olhando para ele. Droga, droga, droga. As pupilas de Su Xie se contraíram quando ele viu esta cena e com a longa espada na mão, ele continuou bloqueando os ataques. Quando a espada longa colidiu com a espada longa que o homem cortou, houve um som de colisão de metal, um após o outro. Su Xie continuou recuando, seus olhos estavam cheios de surpresa. Ele não esperava que este homem fosse tão forte e parecia um pouco sobrecarregado. Droga! Su Xie gritou de repente e agarrou firmemente a longa espada em sua mão e estava prestes a usar sua habilidade. Ele estava cada vez mais certo de que o homem diante dele era extremamente forte e não ousava relaxar. A fonte de força em seu corpo foi ativada e ele queria usar o poder de todo o seu corpo para matar o homem que o fez se sentir ameaçado. Adeus! Quando o jovem viu esta cena, sua expressão mudou abruptamente. No momento seguinte, a longa espada de asas finas em sua mão esfaqueou novamente.
Quando foi apunhalado, um raio de luz explodiu da lâmina. Seu Xie semicerrou os olhos quando a luz penetrante brilhou. Não é bom. Neste momento, ele pareceu sentir algo e sua expressão mudou drasticamente. Então ele desdobrou uma esfera para proteção. Svi, svi, svi. Assim que ele semicerrou os olhos, ouviu-se o som de algo cortando o ar e raios frios de luz apareceram um após o outro no ar. Su Xie estava segurando a longa espada na mão e estava prestes a usar sua habilidade para matar o homem, mas neste momento seus olhos se arregalaram. Todo seu corpo pareceu congelar enquanto ele ficava parado no mesmo lugar. A esfera que ele acabou de desdobrar desapareceu. Que habilidade é essa? O corpo de Su Xie parecia congelado, mas seus olhos ainda estavam fixos no homem. Habilidade para matar. O homem olhou para Su Xie e disse baixinho. Assim que ele falou, o corpo de Su Xie emitiu instantaneamente um som de bang bang bang. Quando os sons soaram, todo seu corpo se abriu e foi dilacerado com sangue espirrando por todo o chão. Quando Lin Xiu viu esta cena, seus olhos ficaram cheios de choque. O que exatamente está acontecendo? Isso é muito assustador. Como esse cara pode ser tão poderoso? Que Su Xie era um guerreiro de nível 7 e foi morto por ele tão facilmente. Lin Xiu ainda estava em choque e instintivamente usou seu olho analítico, mas os resultados da análise deixaram Lin Xiu ainda mais surpreso. Pelo olho analítico, Lin Xiu descobriu que a força desse cara era claramente a de um guerreiro de nível 6, mas ele matou Su Xie, um guerreiro de nível 7 com tanta facilidade. Como ele fez isso? Os olhos de Lin Xiu ficaram cheios de surpresa neste momento. Lin Xiu ficou chocado e incrédulo quando o cara se virou e olhou para Lin Xiu. Lin Xiu viu esse cara olhando para ele e apertou diretamente a arma com força, olhando para ele teimosamente. Agora Lin Xiu se sentiu muito ameaçado. Com a força de um guerreiro de nível 6, ele matou Su Xie, um guerreiro de nível 7. Essa força terrível fez Lin Xiu sentir muita pressão. Esse cara é muito poderoso. Lin Xiu observou se aproximar lentamente e quis usar a habilidade Fúria para lutar contra esse cara. O homem sorriu de repente e Lin Xiu ficou surpreso. Do que esse cara está sorrindo? Você é Lin Xiu? Lin Xiu ficou intrigado quando o cara perguntou. Como você sabe? Lin Xiu ouviu suas palavras e deixou escapar, ele estava em estado de choque. Como esse cara sabia o nome dele? Lin Xiu estava incrédulo. Além disso, olhando mais de perto, os olhos do cara não estavam cheios da aura aterrorizante como quando ele estava lutando contra Su Xie. Hahaha, é realmente você. O homem riu alto, mas não explicou nada. Lin Xiu, que inicialmente queria usar a habilidade Fúria para lutar contra esse cara, agora relaxou um pouco. Mas ele ainda estava muito confuso. O que está acontecendo com ele? Como o homem sabia seu nome? Não se preocupe, você e eu não somos inimigos, eu conheço Lu Yui. O homem pareceu ver a dúvida nos olhos de Lin Xiu e disse com um sorriso neste momento. Ele conhece Lu Yui? Lin Xiu franziu a testa ao ouvir suas palavras. Você pode me chamar de Hua Tian. O homem olhou para Lin Xiu e disse. Hua Tian? Lin Xiu franziu a testa ligeiramente, ele nunca tinha ouvido falar do nome desse homem. E olhando para o cara, ele não parecia um estudante da academia da região sagrada, mas com certeza não era hostil com Lin Xiu. Você é amigo de Lu Yui? Lin Xiu perguntou enquanto olhava para ele. Ele adivinhou o nome dele, então Lu Yui deveria ter contado a ele, certo? Ao ouvir as palavras de Lin Xiu, ele ficou surpreso e riu. Você pode dizer isso. Você sabe onde ela está agora? Lin Xiu olhou para ele e perguntou apressadamente. Não, eu também não sei. Hua Tian balançou a cabeça e disse. Como devo dizer, eu estava junto com ela antes, mas algo aconteceu depois e eu me perdi. Hua Tian disse com pesar. Ele estava com Lu Yui anteriormente. Será que Lu Yui veio aqui por causa dele? Lin Xiu pensou sobre isso e depois olhou para Hua Tian. Hua Tian era muito alto e bonito e terrivelmente forte. Com esse pensamento, Lin Xiu não sabia por quê, mas sentiu um pouco de desconforto no coração. O homem pareceu notar a mudança na expressão de Lin Xiu e os cantos de sua boca se curvaram, mas Lin Xiu não percebeu. Vamos, você quer encontrá-la comigo? Hua Tian olhou para Lin Xiu e perguntou. Lin Xiu hesitou um pouco e depois assentiu. Então ele caminhou até os fundos com sua lança e carregou sua mochila. Ao carregar a mochila, ele olhou para Hua Tian, que ainda estava ali, e perguntou. Você sabe onde ela está? Capítulo 305. Devolva as coisas da mochila. Não sei, mas acho que ela deveria estar lá. Hua Tian balançou a cabeça e respondeu. Vamos. Enquanto falava, ele carregou a espada longa e seguiu em frente sem olhar para trás. Lin Xiu olhou para ele enquanto ele se afastava e franziu a testa ligeiramente neste momento, depois caminhou para a frente. Nesse momento, ele olhou para o chão e viu o corpo de Su Xie, que acabará de ser cortado ao meio por Hua Tian. Como ele fez isso? Ele matou um guerreiro rank 7 tão facilmente. Com esse pensamento, os olhos de Lin Xiu ficaram cheios de descrença. Eles continuaram andando e depois de algum tempo o céu começou a clarear lentamente. A propósito, você veio aqui procurando por Lu Yui ou pelo fogo de lótus de gelo? Hua Tian continuou andando na frente dele e parecia ter pensado em algo quando de repente perguntou a Lin Xiu. Lin Xiu, que vinha seguindo o exemplo de Hua Tian, ficou surpreso com sua pergunta. O fogo de lótus de gelo é uma coisa boa. Hua Tian sorriu e não continuou o assunto enquanto murmurava para si mesmo. Você está procurando por essa coisa? Lin Xiu ficou em silêncio por um tempo e depois perguntou. Esse cara era tão forte que Lin Xiu teve que ser cauteloso. Bem, você poderia dizer isso. Hua Tian pensou um pouco e depois acenou com a cabeça. À medida que o céu ficava mais claro, a luz do sol começou a brilhar. Neste momento, Lin Xiu olhou em volta e viu que o terreno circundante havia se tornado um pouco diferente do anterior. O relevo circundante parecia mais íngreme e o terreno também era irregular, dificultando a caminhada. E neste momento, Lin Xiu também ouviu passos vindos de não muito longe. Tem alguém?
Ao ouvir isso, o olhar de Lin Xiu mudou e ele olhou para Hua Tian à sua frente. Hua Tian acenou com a cabeça neste momento como se entendesse o que Lin Xiu estava pensando e disse levemente, veja quem é. Se houver uma ameaça, mate-o. Quando ele disse isso, Lin Xiu sentiu uma forte intenção assassina. Esse tipo de pessoa que tem uma aura assassina tão forte até mesmo em suas palavras não faria Lin Xiu se sentir assim se ele não tivesse matado muitas pessoas. Quem é esse cara? Isso deixou Lin Xiu ainda mais confuso. Droga, como é que ainda não encontrei fogo de lótus de gelo? Nesse momento, vozes de gente vieram de trás e logo alguns guerreiros se aproximaram. Quando eles se aproximaram, notaram Lin Xiu e Hua Tian também e pareceram bastante surpresos. Lin Xiu olhou para os guerreiros que apareceram à sua frente. Havia cerca de uma dúzia de guerreiros e quase todos eles estavam nas fileiras 6 a 7. Alguns guerreiros carregavam até dentes e chifres retirados do corpo de feras evoluídas. Parecia que eles mataram algumas feras evoluídas e depois as trouxeram de volta para usar como materiais. Lin Xiu olhou para eles, depois não disse nada e continuou caminhando até a frente. Hua Tian não fez nenhum movimento neste momento e continuou caminhando. Espere. Mas neste momento um homem de meia-idade olhou para Lin Xiu e Hua Tian e gritou de repente quando os dois estavam prestes a passar. Enquanto ele falava, os olhos dos outros homens também se voltaram para Lin Xiu e Hua Tian. Sendo observado por tantos guerreiros de rank 6 e rank 7, Lin Xiu sentiu uma tremenda pressão. Ele instintivamente apertou a lança borda negra com força neste momento. Você está procurando por fogo de lótus de gelo? O homem de meia-idade olhou para Lin Xiu e perguntou. Guerreiro de nível 7 máximo. Lin Xiu olhou para este homem e ativou seu olho analítico. Ele podia ver claramente que a força deste homem havia atingido o auge de um guerreiro de nível 7 e parecia que ele logo alcançaria o nível de um guerreiro de nível 8. Não. Lin Xiu balançou a cabeça e disse. Hua Tian olhou para os guerreiros, mas não disse nada. Nesse momento o homem de meia-idade olhou para Lin Xiu e Hua Tian, pensou por um momento e disse, vá embora. Lin Xiu soltou um suspiro de alívio ao ouvir suas palavras. A força dessas pessoas ainda era um pouco forte demais para Lin Xiu lidar. Em seu nível atual, era impossível lidar com tantos guerreiros de rank 6 e rank 7. Se essas pessoas realmente quisessem fazer alguma coisa e realmente lutassem, só poderiam escapar. Espere, me dê o conteúdo da mochila. Justamente quando Lin Xiu estava prestes a partir, um guerreiro olhou para a mochila de Lin Xiu e sentiu que parecia haver algo dentro da mochila de Lin Xiu. A existência de muitos cristais estranhos fez seus olhos brilharem, e ele disse com uma cara gananciosa. A expressão de Lin Xiu mudou, mas ele o ignorou e continuou caminhando. Pare aí! O guerreiro viu que Lin Xiu não parecia ouvi-lo e continuou andando, o que o irritou. Não preste atenção nele. Hua Tian olhou para trás e disse baixinho. Lin Xiu assentiu e os dois continuaram caminhando sem olhar para trás. Neste momento, a pessoa atrás segurou a longa espada na mão e esfaqueou Lin Xiu pelas costas. Svi! Sua velocidade foi muito rápida e no momento em que a espada atravessou, ela cortou o ar com um golpe. Seus companheiros não puderam deixar de erguer a boca enquanto assistiam à cena. Esta é a Floresta Negra. Eles não estavam em uma cidade grande. Se alguém for morto, ninguém será responsabilizado. Droga! Mas justamente quando sua longa espada estava prestes a apunhalar Lin Xiu pelas costas, o som de metais colidindo ressoou. Lin Xiu parecia esperar que o homem o atacasse há muito tempo. Neste momento, ele já preparou a lança borda negra em sua mão e bloqueou o ataque. Sua longa espada colidiu com a ponta da lança borda negra e soltou uma faísca. Rapaz, você é louco, ah? O homem olhou para Lin Xiu com uma expressão sombria. Lin Xiu fez um movimento repentino e bloqueou seu ataque, o que o surpreendeu. Lin Xiu o ignorou. Neste momento, a lança em sua mão se moveu e ele continuou a atacar. Assim que a lança na mão de Lin Xiu foi lançada, foi como se dezenas de sombras negras aparecessem e ele esfaqueasse o corpo do homem descontroladamente. Tempestade torrencial de flores rosas. Capítulo 306. Morto com um movimento. Droga, droga, droga. Obviamente este homem não esperava que Lin Xiu contra-atacasse diretamente e ele foi tão implacável. Lin Xiu balançou a lança várias vezes em apenas alguns segundos, o que fez com que até mesmo um guerreiro de nível 6 como ele fosse quase incapaz de bloquear. A longa lança em sua mão foi atingida pela lança borda negra de Lin Xiu. Neste momento, a enorme força fez com que sua mão ficasse dormente e ele quase deixou cair a arma. Neste momento, Lin Xiu não lhe deu a menor chance de respirar. Segurando a lança borda negra, ele continuou a atacá-lo descontroladamente. Ele queria matá-lo diretamente. Rapaz, não seja tão selvagem. Vendo que seus companheiros pareciam estar em desvantagem com a feroz ofensiva de Lin Xiu, algumas expressões dos guerreiros mudaram muito. Um guerreiro correu neste instante como se quisesse ajudar este homem a atacar Lin Xiu. Quando Lin Xiu viu esta cena, seu olhar mudou repentinamente. Então, no instante seguinte, seu corpo se moveu. Quando o homem correu e estava prestes a cortar seu corpo, Lin Xiu retraiu diretamente a lança borda negra que foi lançada e se esquivou. HNG. Você não consegue nem lidar com uma criança. O sabre do homem de repente cortou o ar enquanto ele olhava para o homem ao lado dele. Eu fui um pouco descuidado. O homem que estava resistindo aos ataques de Lin Xiu agora mesmo voltou a si e respondeu. Nesse momento ele ainda estava um pouco assustado. Os ataques de Lin Xiu foram realmente além de suas expectativas. A lança se moveu muito rápido e era tão afiada que ele ficou atordoado por um tempo. Se seu companheiro não tivesse vindo agora, neste momento, ele poderia ter sido penetrado pela lança borda negra de Lin Xiu. Com esse pensamento, ele estremeceu de medo. Esse garoto parece tão jovem. Como sua força pode ser tão assustadora? TSK, garoto, você parece muito bom. O homem que atacou agora há pouco e queria cortar Lin Xiu ao meio olhou para Lin Xiu e disse em voz alta. Estou bem, só um pouco melhor que você. Lin Xiu disse indiferente.
Essas pessoas eram realmente muito fortes, mas Lin Xiu também era bastante poderoso. Contanto que seu oponente não fosse um guerreiro de rank 7, ele ainda poderia lutar contra ele. Seria apenas um pouco mais difícil de lidar. Afinal, os guerreiros de nível 6 poderiam usar a esfera para formar uma película protetora no corpo para se protegerem, o que ainda era bastante problemático para Lin Xiu. Se ele tivesse se tornado um guerreiro de nível 6, ele não teria que ter medo dessas pessoas. Você não é ruim, hein? Hua Tian olhou para Lin Xiu. Então os cantos de sua boca se curvaram e ele acenou com a cabeça sutilmente para Lin Xiu. Lin Xiu se sentiu um pouco estranho ao ser encarado por Hua Tian. Parecia que ele estava sendo encarado por um homossexual masculino. Esse cara é gay? Com esse pensamento, Lin Xiu de repente sentiu um arrepio. Se você simplesmente deixou os cristais estranhos em sua mochila agora há pouco, você poderia ter ido embora. Mas agora isso não vai acontecer. Nesse momento, o homem pegou o sabre na mão e caminhou passo a passo em direção a Lin Xiu. Havia uma força poderosa em seu corpo e assim que o olho analítico foi ativado, Lin Xiu pôde ver claramente que esse cara era um guerreiro de pico do rank 6 e logo alcançaria o nível de um guerreiro do rank 7. Ele é minha presa. O homem que segurava a espada longa rugiu neste momento, depois correu com a espada longa na mão. Por causa do que aconteceu agora, ele queria matar Lin Xiu para provar sua força. Caso contrário, seria muito embaraçoso ser pressionado a tal ponto por um jovem que parecia um guerreiro de nível 5. Ele não conseguiria levantar a cabeça no time também. Seu oponente está aqui. Quando ele estava prestes a correr, Hua Tian apareceu na frente dele. Neste momento, Hua Tian olhou para o homem com a espada longa que ficou furioso de humilhação e disse com um leve sorriso, cortejando a morte. O homem já estava furioso e quando viu Hua Tian atropelando, ficou ainda mais irritado. Então, com a longa espada na mão, ele estava prestes a lidar com o obstáculo que estava à sua frente. Neste momento, ele não se esquivou e usou sua habilidade mais forte. A longa espada em sua mão era como uma luz brilhante que avançava diretamente em direção ao corpo de Hua Tian. Não houve mudança na expressão de Hua Tian, mas quando o homem com a espada longa avançou, Hua Tian moveu-se de repente. Svi, svi, svi. Antes que o homem pudesse reagir, ele ouviu um som cortando o ar. Seus olhos se arregalaram e as pupilas encolheram neste momento. Bang, bang, bang. Ele nem chegou perto de Hua Tian. Neste momento, seu corpo explodiu em dezenas de pedaços e o sangue espirrou no chão em um instante. Droga! E a longa espada em sua mão também voou diretamente e caiu no chão. Esse movimento de novo. Lin Xiu, que não estava longe, mudou de expressão ao ver essa cena. Os movimentos usados por esse cara eram obviamente os mesmos de quando ele matou Su Xian anteriormente. Lin Xiu se perguntou quantas vezes ele acenou com a espada naquele breve momento e imediatamente cortou o corpo do homem em dezenas de pedaços. Que tipo de habilidade é essa? Isso é muito assustador. Não apenas Lin Xiu, mas os guerreiros ao redor mudaram de expressão quando testemunharam esta cena. O guerreiro que segurava o sabre e queria atacar Lin Xiu viu essa cena assim que se virou e pareceu atordoado. Houve um choque em seus olhos. Morto com o movimento. Você quer um pouco também? Hua Tian acenou com a mão direita e depois de sacudir o sangue da longa espada em sua mão, olhou para o homem e perguntou com um sorriso. Seu sorriso parecia muito brilhante, mas causou arrepios na espinha. Ele conseguia sorrir assim mesmo depois de cortar uma pessoa em pedaços. Esse cara é muito perigoso. O homem de meia idade que era o líder era um guerreiro de nível 7. Nesse momento, seus olhos se arregalaram, como se pensasse em algo e houvesse um pouco de medo em seus olhos. Shendong, vamos embora. Ele disse enquanto olhava para o homem com o sabre. Ir. O homem ficou surpreso ao ouvir as palavras de seu líder. É preciso saber que o homem acabou de matar um membro de sua equipe e neste momento eles iriam recuar sem se vingar. Capítulo 307. Reação instintiva. Eles ainda estavam confusos quando o homem de meia idade olhou para Hua Tian com medo. Isso é culpa nossa, desculpe. Eles pediram desculpas. Lin Xiu também achou inacreditável. Em circunstâncias normais, essas pessoas teriam começado uma briga. Afinal, eles mataram um de seus membros. Seria estranho se eles não revidassem. Lin Xiu olhou para o homem de meia idade e com o olho analítico as informações desse homem apareceram diante de Lin Xiu. Personagem, Shuke. Força, 798. Físico, 389. Velocidade, 220. Força de combate, 7.805. Vendo os dados fornecidos pelo olho analítico, Lin Xiu ficou chocado. A força desse cara era muito assustadora, mais de 7.000 pontos de força de combate, e seus atributos superavam em muito dele. Se esse cara fizer um movimento com sua força atual, mesmo que use a habilidade Fúria, provavelmente não teria chance de vencer, né? Vamos. Hua Tian olhou para eles e disse baixinho. Sim. O homem de meia idade assentiu, depois olhou para sua equipe, que ainda estava em estado de choque, e disse, vamos. Assim que ele disse isso, ele assumiu a liderança e se dirigiu para a área onde estavam antes. Vendo esta cena, aquelas pessoas hesitaram por um momento e depois seguiram atrás dele. Vamos também. Hua Tian olhou para Lin Xiu e disse com um sorriso estranho. Lin Xiu ainda estava um pouco atordoado neste momento. Por que aquele homem de meia idade iria embora e ele era tão respeitoso com Hua Tian? Isso foi realmente intrigante para Lin Xiu. Mas neste momento, Hua Tian já havia caminhado à frente e parecia que não tinha intenção de responder às perguntas de Lin Xiu. Lin Xiu viu andando na frente e hesitou um pouco antes de continuar andando. Capitão, por que não matamos aqueles dois caras agora mesmo? Do outro lado, quando Lin Xiu e Hua Tian caminharam para o outro lado, um homem não pôde deixar de falar. Ao ouvir essa pergunta, o homem de meia idade parou, depois se virou e olhou para as pessoas atrás.
Então, ele disse em voz profunda, porque eu não quero morrer ainda. Quando ele disse isso, ele fez um gesto. Vendo seu gesto, essas pessoas pareciam ter visto algo aterrorizante e suas expressões mudaram repentinamente. Eles continuaram andando e o ambiente ainda era o mesmo de antes. A única diferença era que o número de árvores altas e estranhas ao redor havia diminuído e elas estavam cercadas por rochas negras. O solo ao redor deles também era acidentado, como se tivesse sido atingido por um meteorito. A Floresta Negra foi formada porque havia enormes rachaduras espaciais aqui antes. Muitas pedras e árvores de diferentes dimensões caíram e gradualmente criaram a Floresta Negra. Hua Tian seguiu em frente e explicou. Os poços e buracos no chão que você vê são causados por meteoritos que caíram de diferentes dimensões. Essas pedras são os melhores materiais para forjar armas e foram levadas por pessoas que as conheciam há décadas. Ao ouvir a introdução de Hua Tian, Lin Xiu percebeu repentinamente. Nesse caso, ele deveria estar perto do centro da Floresta Negra, certo? Com esse pensamento, o olhar de Lin Xiu mudou e ele apertou a lança na mão com força. Zumbido. Só então Lin Xiu ouviu um barulho estranho. Estrondo. A expressão de Hua Tian mudou e ele acenou com a longa espada de asas finas em sua mão e com um assobio, ele cortou em direção ao céu à frente. Olhando mais de perto, Lin Xiu viu uma enorme coisa parecida com um mosquito, sendo cortada ao meio pela espada longa. Mosquito assassino de nível 7. Os olhos de Lin Xiu se estreitaram ao ver esta cena. Com o olho analítico, Lin Xiu poderia facilmente descobrir as informações específicas de várias bestas estranhas evoluídas. Essa coisa era como um mosquito ampliado centenas de vezes, com muitas manchas brancas no corpo e uma longa coisa parecida com uma agulha na boca. Só de olhar assim deu arrepios a Lin Xiu. Oh, parece que você ainda sabe bastante. Hua Tian olhou para Lin Xiu com apreciação e depois assentiu. Criaturas que só existem na Floresta Negra são as criaturas mais venenosas. Essa coisa é realmente muito assustadora. Como você descobriu? Lin Xiu disse enquanto olhava para Hua Tian. A característica dessa coisa é que ela pode mudar de cor com o ambiente ao redor e sua boca em forma de agulha contém um veneno terrível. Mesmo que um guerreiro fosse simplesmente picado pela agulha na boca, o guerreiro provavelmente morreria em apenas algumas dezenas de segundos. Embora essa coisa fosse uma fera de nível 7, ela era fisicamente fraca e guerreiros comuns poderiam facilmente matá-la. Mas mesmo Lin Xiu não percebeu isso agora. Como Hua Tian descobriu isso? Reação instintiva. Justamente quando Lin Xiu estava confuso, Hua Tian olhou para longe e disse baixinho. Reação instintiva? Como eu matei a pessoa agora há pouco. Além de confiar na minha própria força, também confiei na minha reação instintiva. Hua Tian disse indiferentemente enquanto avançava. No momento em que ele me atacou, eu já havia antecipado seu próximo ataque, então poderia matá-lo com um movimento. É necessária muita experiência real de combate para poder fazer isso. Assim que Hua Tian explicou isso, uma forte aura assassina exalou dele. Lin Xiu entendeu isso muito rapidamente. O que esse cara estava dizendo era que ele matou muitas pessoas. Além disso, a aura assassina que ele exalava era tão forte que fez Lin Xiu se sentir um pouco sobrecarregado. Mas muito rapidamente, a aura assassina dissipou-se rapidamente e Lin Xiu não se sentiu mais reprimido. Lu Yui e eu somos semelhantes nesse aspecto. Quando ele disse isso, ele continuou caminhando para frente. Vamos, se nada acontecer, devemos conseguir encontrá-la do outro lado. Hua Tian olhou para longe, estreitou os olhos e disse. Ele parece conhecer bem Lu Yui? Lin Xiu pareceu se sentir um pouco desconfortável ao ouvir as palavras de Hua Tian, mas balançou a cabeça e continuou caminhando. Como ele já estava aqui, ele definitivamente não poderia desistir no meio do caminho. Capítulo 308. Ela está no topo. Os dois estavam caminhando para frente e à distância puderam ver que havia muitos picos altos aparecendo à frente. Esses picos de montanhas, que pareciam pilhas de rochas negras, pareciam muito altos e havia muitas árvores negras e estranhas crescendo por toda a área. Eles pareciam muito estranhos. Nesse momento, os ouvidos de Lin Xiu se aguçaram, como se ele tivesse ouvido alguma coisa. Tem alguém. Lin Xiu franziu a testa ligeiramente e depois disse em voz alta. Parece que alguém descobriu essa coisa. Hua Tian pareceu ver algo e os cantos de sua boca se ergueram. Que coisa? Lin Xiu perguntou inconscientemente. Fogo de lótus de gelo. Hua Tian respondeu. Fogo de lótus gelado? Neste momento, Lin Xiu engasgou. Será que essa coisa está bem aqui? Com esse pensamento, Lin Xiu ficou chocado. Lin Xiu olhou para o outro lado e descobriu que muitas pessoas já haviam aparecido. Um grande número de pessoas parecia estar reunido aqui. Em pouco tempo, Lin Xiu viu pelo menos dezenas ou centenas de guerreiros correndo em direção à frente. Essas pessoas claramente não eram guerreiros comuns, eram todos guerreiros de alto escalão. E esses guerreiros estavam todos bem equipados, vestindo trajes de batalha de primeira linha e as armas em suas mãos não eram produtos comuns. Além disso, parecia haver mais e mais guerreiros aparecendo. Vendo esta cena, a expressão de Lin Xiu mudou. Não admira que ele não tenha visto nenhum guerreiro anteriormente, mas não esperava que todos estivessem aqui. E a julgar pelos movimentos dessas pessoas, era óbvio que elas estavam se movendo em direção ao pico da montanha à sua frente. Poderia o chamado fogo de lótus de gelo realmente aparecer. E está bem na frente. Com esse pensamento, Lin Xiu olhou para frente. Todos os guerreiros à espreita na Floresta Negra surgiram. Vendo essa cena, Lin Xiu ficou um pouco animado. Todos eram guerreiros acima do rank 6 e Lin Xiu também descobriu que alguns deles eram guerreiros que não podiam ser analisados pelo seu olho analítico. Não havia dúvida de que esses guerreiros deviam ser guerreiros de nível 8. Quando Lin Xiu viu guerreiros tão poderosos, ele não sentiu medo, mas sim animado. Ele queria lutar contra guerreiros tão poderosos.
Lin Xiu respirou fundo e se acalmou. Afinal, ainda havia uma grande distância entre ele e os guerreiros de alto escalão. O mais importante era ganhar experiência o mais rápido possível e chegar ao nível 30. Contanto que ele avançasse para um guerreiro de nível 6, ele seria capaz de lutar até mesmo contra um guerreiro de nível 7. Vamos também. Hua Tian olhou para frente e disse em voz alta. Ir aonde? Lin Xiu ficou surpreso e perguntou. Pegue o fogo de lótus gelado. Hua Tian disse indiferentemente, seus olhos olhavam para frente e havia um desejo acalorado em seus olhos. Este fogo de lótus de gelo também era algo com que ele se importava. Haha, vocês querem arrebatar o fogo de lótus de gelo com sua força. Depois que Hua Tian falou, alguns guerreiros se aproximaram por trás, avaliando Lin Xiu e Hua Tian e riram. Lin Xiu ouviu a voz vindo de trás e se virou. Então, sua expressão mudou repentinamente. Este grupo de guerreiros eram todos guerreiros de nível 7. Havia muitos guerreiros de alto escalão, hein? Não é da sua conta. Hua Tian olhou para ele, sorriu e disse em voz alta. Cara, você tem coragem. O homem disse e levantou o polegar para Hua Tian, então olhou para os guerreiros atrás dele e continuou a correr para frente. Este foi apenas um pequeno episódio. Esses guerreiros agora pareciam mais ansiosos para correr para frente. Eles ignoraram Lin Xiu e Hua Tian. Bum bum. E neste momento, Lin Xiu sentiu o chão começar a tremer lentamente. Ele olhou para frente. A enorme montanha do lado oposto parecia tremer ligeiramente enquanto todos os guerreiros corriam para a frente da montanha. Hua Tian não hesitou ao ver esta cena, então correu para a frente. Lin Xiu também moveu a perna neste momento e rapidamente correu para a frente. À medida que avançava em velocidade extrema, Lin Xiu alcançou o sopé da montanha muito rapidamente. Olhando daqui, esta montanha que parecia muito pequena à distância revelou-se terrivelmente enorme. Havia uma estranha névoa branca ao redor que afetava até certo ponto a visão das pessoas. Então parece que o fogo do lótus de gelo deve estar aqui. Quando Hua Tian observou todas aquelas pessoas subindo a enorme montanha negra, ele tirou um estranho instrumento do bolso e olhou para ele. O ponteiro girou freneticamente e os cantos de sua boca não puderam deixar de se curvar. Os olhos de Lin Xiu também viram o instrumento que ele segurava. Era óbvio que essa coisa era um testador de energia. Poderia testar a flutuação da energia circundante. Vendo que o ponteiro girava tão loucamente, Lin Xiu sabia que devia haver um corpo de superenergia por perto. Deve ser fogo de lótus de gelo. Depressa, não podemos deixar que outros assumam a liderança. Hua Tian disse a Lin Xiu depois de colocar o testador de energia no bolso. Você disse que Lu Yu está aqui? Lin Xiu não se mexeu neste momento enquanto olhava para Hua Tian. A razão pela qual Lin Xiu veio aqui com Hua Tian foi para ver se Lu Yu estava aqui e Hua Tian deu a Lin Xiu uma sensação muito perigosa. E agora que tantos guerreiros de alto escalão estavam lutando por este fogo de lótus de gelo, Lin Xiu não achava que poderia causar qualquer onda com sua própria força. Afinal, essas pessoas eram fortes demais e havia uma enorme disparidade entre suas forças. Embora Lin Xiu estivesse confiante, ele não era arrogante. Você está preocupado com ela? Hua Tian ficou surpreso ao ouvir as palavras de Lin Xiu e os cantos de sua boca se curvaram quando ele perguntou. Lin Xiu franziu a testa. Para ser honesto, ele estava realmente um pouco preocupado com a segurança de Lu Yui. Desde que a conheceu, Lin Xiu realmente parecia ter um sentimento especial por ela. Ok, não vou mais provocar você. Se meu palpite estiver certo, ela está no topo. Capítulo 309. Besta Terror Unicórnio. Acima, Lin Xiu ficou atordoado e olhou para o pico. Havia muitas pessoas subindo. Depois de hesitar por um momento, Lin Xiu seguiu. Ele era claramente um guerreiro de nível 6, embora suas capacidades de luta fossem extremamente fortes. Era simplesmente impossível para ele competir com guerreiros de nível 7 e acima para capturar o fogo de lótus de gelo. Lin Xiu e Hua Tian moveram-se extremamente rápido, mas os outros guerreiros pareciam ser ainda mais rápidos. Eles estavam todos indo para o topo. Rumble, rumble. Lin Xiu de repente ouviu uma explosão de ruídos quando o chão começou a tremer. Rugido. Quando Lin Xiu se aproximou, ele pareceu ter ouvido um rugido. Ele olhou para cima e viu uma figura caindo de cima. Bang! A pessoa caiu no chão com um baque forte. Alguns azarados caíram direto da montanha. O que é aquilo? O olhar de Lin Xiu permaneceu no topo e notou uma figura gigante. Era um monstro do tamanho de uma colina com seu corpo enorme e preto com uma camada de escamas pretas que cobria cada centímetro dele. Em sua cabeça gigantesca havia um chifre preto e curvo que perfurou instantaneamente um guerreiro naquele momento. Besta terrorista unicórnio. As pupilas de Lin Xiu se contraíram quando ele viu o monstro. As pessoas que ele encontrou anteriormente queriam fazer um acordo com ele. Mas isso era apenas um se, isto é, se ele conseguisse obter o chifre da besta terrorista unicórnio, eles poderiam trocá-lo com ele. Mas depois de analisá-lo com o olho analítico, era claramente uma fera evoluída de rank 7 e parecia extremamente poderosa. Caso contrário, como os guerreiros de nível 6 poderiam ser enviados montanha abaixo com tanta facilidade? Precisamos encontrar um desvio. Hua Tian olhou para a gigantesca fera terrorista unicórnio acima, franziu a testa e disse depois de ponderar. Embora ele não tivesse medo disso, foi uma perda de tempo para ele. Não, eu quero matá-lo. Lin Xiu olhou para a besta terrorista unicórnio e respondeu com indiferença. No instante em que ele disse isso, seu corpo tremeu e ele avançou com borda negra. Hua Tian ficou surpreso com a mudança repentina de acontecimentos e sorriu. Com sua força, ele pode ir contra a fera evoluída de rank 7? Caramba! Os guerreiros que viram a besta terrorista unicórnio pareciam estar aterrorizados.
Mas de fato a besta terrorista unicórnio parecia extremamente horrível e os guerreiros de nível 6 não podiam fazer nada. Estrondo. Assim como os guerreiros estavam prestes a atacar, a besta terrorista unicórnio cuspiu chamas negras de sua boca em direção a eles. Alguns guerreiros foram pegos de surpresa e instantaneamente carbonizados vivos pelas chamas negras. Alguns guerreiros de nível 7 e acima evitaram o ataque e se aproximaram da besta terrorista unicórnio com facilidade, deixando apenas os guerreiros de nível 6 para trás. Neste momento, todos os guerreiros restantes do rank 6 olharam para a besta terrorista unicórnio com medo. Estrondo. Mas bem quando eles estavam prestes a escapar, eles de repente viram um pássaro em chamas voando em direção à besta terrorista unicórnio. Que diabo é isso? Todos eles mudaram de expressão quando viram o gigantesco pássaro em chamas. Bang! Atingiu o corpo da besta terrorista unicórnio. O poderoso ataque forçou a besta terrorista unicórnio a recuar alguns passos. As chamas então envolveram todo o seu corpo. Rugido. Como se estivesse sofrendo com as chamas, a besta terrorista unicórnio soltou um rugido alto. Como esperado, as criaturas da Floresta Negra têm medo de fogo. E embora a besta terrorista unicórnio pudesse soprar chamas negras de sua boca, seu corpo ainda tinha medo do fogo de Lin Xiu. Bang, bang, bang. Neste momento, a besta terrorista unicórnio moveu seu corpo e dissipou as chamas. Ele olhou para Lin Xiu com seus olhos vermelhos escarlates. Abriu a boca e cuspiu chamas negras nele. As chamas negras pareciam ser formadas por energia densa e fizeram com que a expressão de Lin Xiu mudasse. Mas ele reagiu rápido o suficiente para que as chamas passassem por ele antes de cair no chão. Bang! As chamas negras desencadearam uma forte explosão e fizeram o chão tremer. Aquele garoto está buscando a morte. Alguns guerreiros bufaram quando viram a aparência jovem de Lin Xiu enquanto ele atacava a fera terrorista unicórnio com borda negra. Eles eram todos guerreiros de nível 6, mas não conseguiram nem mesmo contornar a besta terrorista unicórnio. Ele parecia ser ainda mais fraco que eles. Não estava apenas querendo morrer. Lin Xiu os ignorou e avançou. Ele exerceu força nas pernas e disparou para cima como se estivesse voando para a lua. Lin Xiu balançou borda negra implacavelmente no ar e convocou muitos pássaros em chamas que dispararam em direção à besta terrorista unicórnio. Rumble, rumble. Todos eles surgiram no ar e tornaram o chão vermelho. Essa é uma habilidade bastante interessante. Hua Tian assistiu com uma pitada de surpresa nos olhos. E quanto aos guerreiros de nível 6 que queriam ver como Lin Xiu morreria pela besta terrorista unicórnio, ficaram todos chocados. Era uma habilidade terrivelmente em grande escala que esgotaria muita força da fonte. Como ele está fazendo isso? Enquanto eles estavam maravilhados, os pássaros em chamas atacaram a besta terrorista unicórnio. Capítulo 310. Queda. Bang, bang, bang. Um após o outro, os pássaros em chamas atingiram a besta terrorista unicórnio. Rugido. Ele lutou em meio às chamas como se estivesse com dor. Embora tivesse medo de fogo, porque minhas chamas não são capazes de matá-lo imediatamente. Lin Xiu franziu a testa ao ver isso. Vamos rápido. Todos os guerreiros que viram a besta terrorista unicórnio dentro do fogo começaram a gritar. Esta foi a melhor oportunidade para eles continuarem em frente. Todos os guerreiros de rank 6 começaram a correr, mas quando eles estavam prestes a passar pela besta, a besta terrorista unicórnio soltou um rugido e extinguiu as chamas em seu corpo. Estrondo. A visão de todos os guerreiros contornando-o enfureceu a fera terrorista unicórnio. Instantaneamente usou os pés para pisoteá-los. Após a forte batida, alguns guerreiros foram pegos de surpresa e transformados em polpas de carne. A expressão de Lin Xiu mudou quando viu com que facilidade extinguiu as chamas. Não tem medo de fogo? Impossível, senti claramente a dor quando foi atingido pelas chamas. Enquanto Lin Xiu estava quebrando a cabeça, a gigantesca besta terrorista do unicórnio de repente atacou ele. Rumble, rumble. O chão tremia incessantemente enquanto avançava. Rugido. Soltou um rugido alto e imediatamente abriu a boca com a intenção de devorar Lin Xiu. Mas Lin Xiu foi ágil e evitou isso com facilidade. A besta terrorista do unicórnio parecia odiar Lin Xiu profundamente e continuou a atacar atrás dele. Apontou seu chifre para ele com a intenção de penetrar em seu corpo. Clang! Lin Xiu moveu-se para o lado e evitou o ataque da besta terrorista unicórnio. Depois virou borda negra e esfaqueou seu corpo. Quando a ponta da lança tocou o corpo da besta terrorista unicórnio, produziu um som alto e claro. Tinha uma pele extremamente dura e a lança não conseguia penetrar. Lin Xiu ficou surpreso ao ver isso. Que diabos? Minhas chamas foram completamente ineficazes contra isso. Embora confuso, a besta terrorista unicórnio soltou um rugido e virou-se para atacá-lo novamente. Como você quer lidar com isso? Hua Tian revelou um sorriso e perguntou à distância. Um guerreiro de nível 5 enfrentando uma fera evoluída de nível 7 surpreendeu Hua Tian. E o que o surpreendeu ainda mais foi que a velocidade de reação de Lin Xiu foi tão rápida que a besta terrorista unicórnio não tinha como tocá-lo. Ele foi extremamente rápido. Sempre que ele via a besta terrorista unicórnio atacando, Lin Xiu evitava o ataque e balançava as mãos para invocar Fênix com lança da borda negra e atacar. Rugido. O olhar da besta terrorista unicórnio mudou quando viu as Fênix atacando pelo seu flanco. Soltou um rugido alto e avançou liberando força sob seus pés e extinguindo as Fênix antes de voltar sua atenção para Lin Xiu. Lin Xiu recuou repetidamente e balançou borda negra para atacar a besta terrorista unicórnio com os pássaros em chamas. A besta terrorista unicórnio foi forçada a recuar toda vez que os pássaros em chamas atacavam, impedindo-o perfeitamente de atacar Lin Xiu, mas mesmo assim permaneceu implacável e tentou atacá-lo. Bronze e olhos grandes estavam ficando escarlates. E seu nariz emitia vapor.
Rugido. Ele firmou as pernas e liberou uma súbita explosão de força ao atacar Lin Xiu. Desta vez, Lin Xiu não recuou, mas sim se esquivou para o lado. A besta terrorista unicórnio liberou todo o seu poder com a intenção de colidir com Lin Xiu, mas quem teria pensado que Lin Xiu se esquivaria para o lado instantaneamente em vez de recuar? A besta terrorista unicórnio não conseguiu se conter, e estava indo para o penhasco. Rugido. A besta terrorista unicórnio soltou um rugido alto e avançou com seu forte impulso. Estrondo. No momento seguinte, ele caiu do penhasco e um som alto pôde ser ouvido lá embaixo. Lin Xiu ficou na beirada e olhou para baixo. A besta terrorista unicórnio havia caído e seu corpo pousou perfeitamente em uma rocha afiada. A rocha afiada era extremamente resistente e realmente penetrou na besta terrorista unicórnio. Tentou lutar, mas não conseguiu. O sangue continuou a escorrer da rocha negra e afiada. À medida que continuava a lutar, tornou-se cada vez mais fraco. Isso continuaria até que ele morresse. Ninguém poderia imaginar que uma fera evoluída de nível 7 pudesse morrer assim. Afinal, as feras evoluídas de nível 7 eram sencientes e não atacariam tolamente. Foi a manobra de Lin Xiu e a atração constante ao recuar para trás que enfureceu a fera ao atacá-lo. Jin. Parabéns, mestre, por matar a fera evoluída de nível 7, obtendo 89 milhões de pontos de experiência. Lin Xiu ficou em êxtase ao ouvir a notificação. Parecia que sua morte foi contada e ele ganhou muito com isso, embora ainda estivesse longe para ele subir de nível. No momento em que Lin Xiu estava feliz, um som alto veio do topo da montanha. Zumbido. O zumbido repentino abalou sua mente. Ele ficou instantaneamente atordoado por um momento. O que é aquilo? Lin Xiu se virou e viu muitas pedras rolando. Capítulo 311, Lago Estranho. Bang! Uma pedra gigante caiu direto sobre Lin Xiu, mas ele reagiu rápido e segurou a pedra com as duas mãos. Apesar disso, mais pedras continuaram a rolar. As pupilas de Lin Xiu se contraíram quando ele arregalou os olhos para a cena. Ele soltou a pedra e pulou para o lado. Estrondo. Após um som alto, todas as pedras caíram. Alguém deve ter descoberto o fogo de lótus glacial. Hua Tian ficou à distância e disse enquanto olhava para cima. Ao dizer isso, ele olhou para Lin Xiu com uma pitada de choque nos olhos. Lin Xiu confiou em sua própria inteligência para fazer a besta terrorista unicórnio cair para a morte. Isso surpreendeu um pouco. Pirralho, sua mente é muito boa. Hua Tian acenou com a cabeça e elogiou secretamente Lin Xiu. A expressão de Lin Xiu quase não mudou quando ouviu sobre o aparecimento do fogo de lótus de gelo. A única questão em sua mente era se Lu Yu estava por cima? Vamos! Depois de pensar por um momento, ele acenou com a cabeça. A besta terrorista unicórnio estava morta lá embaixo e ninguém tomaria o chifre. Afinal, o objetivo deles era aproveitar o fogo de lótus de gelo que valia cidades. Lin Xiu e Hua Tian avançaram. A dupla se moveu com extrema rapidez e correu sem parar e rapidamente viu muitas figuras à sua frente. Por que eles não estão roubando o fogo de lótus de gelo? Lin Xiu pensou que o aparecimento do fogo de lótus de gelo desencadearia um massacre, mas quem diria que todos ficariam ao lado e não fariam nada? A expressão de Hua Tian mudou e eles continuaram caminhando. Depois de dar uma olhada, percebeu que haviam cercado um lago. Lin Xiu ficou igualmente surpreso. Ele originalmente pensou que o fogo de lótus de gelo apareceria no pico, mas quem teria pensado que seria um lago? O lago era de cor ciano e parecia um espelho que refletia o céu. Bang! Um homem jogou uma pedra no lago e produziu um som sonoro. Neste momento a rocha não submergiu, mas em vez disso produziu sons de resmungos quando a fumaça branca saiu e queimou a rocha. Lin Xiu arregalou os olhos. Isso é uma loucura. A água do lago parece tão bonita, mas na verdade é tão assustadora. Isso mesmo, a ondulação de energia no lago atingiu seu auge. Se não estou errado, o fogo de lótus de gelo está definitivamente abaixo. Um dos homens olhou para baixo e comentou enquanto utilizava um aparelho na mão. Todos os guerreiros sabiam disso, mas o lago era muito poderoso e ninguém ousava entrar. Quem fizesse isso morreria. Hua Tian olhou para a água e franziu a testa. Além do fogo de lótus de gelo, nada seria capaz de produzir tão poderosas ondulações de energia. Depois de dar uma olhada cuidadosa, havia muitos guerreiros sentados à beira do lago. Eles descobriram que o fogo de lótus de gelo estava dentro, mas não tiveram como entrar e ficaram ali por um longo tempo. Oh, outro jovem? Vocês não sabem como valorizar suas vidas. Conforme Lin Xiu se aproximava, um guerreiro sentado à beira do lago olhou para ele e comentou. Lin Xiu ouviu, mas o ignorou e manteve o foco no lago. Se o fogo de lótus de gelo estivesse aqui, ninguém mais tinha ideia de arrebatá-lo. Zezé, tinha uma menina da sua idade que veio aqui e não falava igual a você, mas ela já está lá embaixo. O homem de meia idade viu que Lin Xiu estava ignorando e sua expressão tornou-se sinistra quando ele acrescentou. Quando suas palavras saíram, as pupilas de Lin Xiu se contraíram. Ele apertou borda negra com mais força e apontou diretamente para o homem. Pirralho, você se atreve a apontar uma arma contra mim? O homem viu a reação de Lin Xiu e ficou tão furioso que riu alto. Assim que ele estava prestes a fazer um movimento, um som alto saiu. Estrondo. O chão ao redor deles começou a tremer ao mesmo tempo. Alguns guerreiros foram pegos de surpresa e quase caíram. O que diabos está acontecendo? Alguns guerreiros começaram a entrar em pânico porque o tremor era extremamente estranho. Olhe para a superfície do lago. Alguns guerreiros apontaram repentinamente para o lago e gritaram como se tivessem descoberto algo. Os outros guerreiros olharam para o lago para ver coisas se contorcendo por dentro. Era como se houvesse algo dentro que quisesse sair do lago. Um guerreiro à beira do lago observou algo branco disparar do lago como uma flecha. Ele voou para o guerreiro. Droga! Ele reagiu extremamente rápido e agarrou o objeto. Ele deu uma olhada e percebeu que era uma cobra meio congelada. Bang! A cobra explodiu de repente em sua mão. Após a explosão, um líquido verde pálido jorrou e caiu em seu corpo. Ah!
Ele lamentou em voz alta enquanto a expressão em seus olhos mudava. Todos se viraram para olhar para ele e viram que ele estava em combustão e emitindo fumaça branca. Havia um leve fogo verde sobre ele. Embora não fosse um incêndio lindo, o poder dele era estranhamente aterrorizante. O guerreiro começou a rolar no chão enquanto as chamas queimavam todo o seu corpo e revelavam seus ossos. Sou. Justamente quando todos ficaram chocados, sons saíram de dentro do lago novamente. Todos não podiam mais se importar com a pessoa porque obviamente havia muitas estranhas cobras de gelo atacando-as debaixo da água. Capítulo 312. Cobra de cristal de gelo. Cobra de cristal de gelo. Lin Xiu usou o olho analítico e viu que a fera evoluída se chamava cobra cristal de gelo e era uma fera evoluída de nível 6. Ao recordar o quão lamentável a pessoa era, Lin Xiu não se atreveu a chegar perto. Todas as serpentes cristal de gelo dispararam como flechas, mas todos os guerreiros que reconheceram o terror do líquido verde dentro deles não ousaram mais se aproximar. Os guerreiros só podiam liberar o ki da espada e atacar as cobras de cristal de gelo à distância. Bang! Todas as cobras de cristal de gelo começaram a explodir. O líquido verde pálido de seus corpos caiu no chão e começou a incendiar as rochas. Havia muitas cobras de cristal de gelo que saíam do lago indefinidamente. Eles eram como densos aglomerados de flechas brancas que disparavam do lago. Isso é demais. Lin Xiu estava parado na retaguarda e notou algumas cobras de cristal de gelo voando em sua direção. Eles estavam atirando direto para ele. Sua expressão mudou ao notá-los e convocou um pássaro em chamas com um aceno de mão. Estrondo. O pássaro em chamas colidiu com as cobras de cristal de gelo e imediatamente explodiu como se estivesse em contato com gasolina. Todas as cobras de cristal de gelo que avançaram em direção a Lin Xiu foram detidas pelo pássaro em chamas. Eles explodiram antes mesmo que pudessem alcançá-lo. Embora alguns guerreiros achassem que a classificação de guerreiro de Lin Xiu não era alta, eles ficaram surpresos ao ver sua habilidade desconhecida. E essa habilidade do tipo fogo era como a ruína das cobras de cristal de gelo. As cobras de cristal de gelo explodiriam ao entrar em contato com as chamas. Pirralho, sua habilidade parece boa. O homem de meia-idade olhou para ele e comentou. Ele ficou furioso antes quando Lin Xiu o ignorou. Lin Xiu olhou para ele e continuou a ignorá-lo. Com um aceno de mão, ele convocou outro pássaro em chamas que voou para frente e queimou as cobras de cristal de gelo que saíram do lago. Os olhos do homem de meia-idade revelaram uma sugestão de intenção assassina. Quando ele viu Lin Xiu balançar borda negra novamente, ele atacou Lin Xiu com seu sabre. Lin Xiu estava claramente preparado para isso. Ao ouvir a explosão do vácuo atrás dele, ele bloqueou suas costas com borda negra. Clang! A ponta de borda negra colidiu com seu sabre e produziu um som sonoro junto com faíscas. Lin Xiu imediatamente sentiu uma poderosa explosão de força que o fez sentir dor. Que diabos, por que a força dele é tão poderosa? O homem de meia-idade bufou e continuou a atacar Lin Xiu com seu sabre. Seus golpes produziram explosões de vácuo. Suas técnicas de sabre eram extremamente afiadas e forçaram Lin Xiu a ficar passivo. Como esperado de um guerreiro rank 7, ele é extremamente forte. A maioria dos guerreiros repelia constantemente as cobras de cristal de gelo que saíam do lago e ninguém notava a batalha. Morra por mim. O homem de meia-idade viu como Lin Xiu evitava seus ataques e ficou furioso. Ele segurou seu sabre com as duas mãos e levantou enquanto executava um golpe para baixo. Mas Lin Xiu de repente se moveu para o lado quando um objeto branco passou por ele, mal tocando sua orelha. Obviamente era uma cobra de cristal de gelo. Foi direto para o homem de meia-idade. Ele tinha a intenção de atacar Lin Xiu com seu sabre, mas quem poderia imaginar que a cobra de cristal de gelo iria atacá-lo? Ele não teve escolha senão desencadear seu ataque prematuramente, depois de testemunhar o terror da cobra. Ele não se importava mais em lidar com Lin Xiu naquele momento. Que poderoso saiu de seu corpo e atingiu a cobra de cristal de gelo, fazendo-a explodir imediatamente. O líquido verde claro saiu de seu corpo e caiu no chão, derretendo as rochas estranhas e formando pequenos buracos. Naquele instante, ele viu uma aura fria diante dele. Lin Xiu aproveitou a oportunidade para atacá-lo. Oh droga! O homem de meia-idade havia esquecido a existência de Lin Xiu enquanto lidava com a cobra de cristal de gelo. Suas pupilas se contraíram e quando ele estava prestes a fazer um movimento, outra figura apareceu ao lado de Lin Xiu. Que é aquele? O corpo de Lin Xiu de repente ficou tenso quando seu foco atingiu o auge. Ele sentiu a aparência de um terceiro corpo e olhou, apenas para ver um brilho frio nele. Ele retraiu sua lança apontada para o homem de meia-idade e atacou esse terceiro. Clang! Um som metálico de colisão foi ouvido e Lin Xiu viu outro guerreiro de meia-idade. Ele segurava uma espada e queria atacar Lin Xiu, mas não esperava que a reação de Lin Xiu fosse tão rápida. Gao Yao, você está preguiçoso demais? Por que você foi forçado a ficar encurralado por esse pirralho? O homem olhou para o homem de meia-idade e bufou friamente. Menos besteira, fui descuidado. A expressão do homem de meia-idade ficou feia. Sem mais delongas, ele empunhou seu sabre e atacou Lin Xiu novamente. Lin Xiu sabia que não tinha chance de vencer dois guerreiros de rank 7 e teria até dificuldade em escapar. Clong, clong, clong. A velocidade de Lin Xiu atingiu o máximo quando ele repeliu seus ataques. Mas neste exato momento, ele não foi mais capaz de resistir à força poderosa deles e caiu direto no lago. Capítulo 313, Lu Yui. Os olhos de Hua Tian viram esta cena, então ele correu em direção a Qiamai e quis puxar o corpo de Lin Xiu para trás. Mas neste momento, os dois guerreiros que acabaram de lutar com Lin Xiu atacaram diretamente Hua Tian com suas próprias armas. Droga, droga, droga. Hua Tian viu esta cena. Sua expressão mudou repentinamente e ele atacou com a arma na mão.
Lin Xiu caiu diretamente no lago. Alguns guerreiros viram Lin Xiu caindo e todos mostraram um sorriso desdenhoso. Do ponto de vista deles, um guerreiro de baixo escalão como Lin Xiu vindo aqui para roubar o fogo de lótus de gelo estava simplesmente cortejando a morte. Não havia mais pássaros brancos como cristais de gelo voando e Lin Xiu também mergulhou no lago. Todos esses homens olharam para Lin Xiu como se quisessem ver se aqueles lagos simplesmente queimariam Lin Xiu. Mas o que o surpreendeu foi que o corpo de Lin Xiu afundou diretamente nele e parecia que nada aconteceu. O que exatamente está acontecendo? Gorgolejar. O corpo de Lin Xiu continuou afundando. O traje de combate de escamas de fogo em seu corpo pareceu ficar vermelho ardente instantaneamente por causa do fogo. Estava emitindo um brilho vermelho. Quando Lin Xiu afundou, ele instintivamente ativou a habilidade Fúria e explodiu com a força da fonte, permitindo que a força da fonte envolvesse seu corpo. Mas Lin Xiu ainda sentia claramente que mesmo com sua própria fonte de força forte enrolada em seu corpo, essas terríveis águas do lago ainda estavam corroendo loucamente sua fonte de força. A água estava prestes a cobri-lo, corroendo a força da fonte na camada externa. Agora Lin Xiu estava afundando no fundo do lago e não havia como flutuar. A água deste lago era muito estranha. Lin Xiu cerrou os dentes, usando freneticamente a força da fonte para cercar seu corpo e resistir à erosão do lago. Porque Lin Xiu sabia que assim que sua fonte de força desaparecesse, a água queimaria sua carne diretamente. Lin Xiu olhou para esta cena, cerrou os dentes e então executou a técnica de cultivo, absorvendo os cristais estranhos atrás dele. Desta vez, se não fosse pelos muitos cristais estranhos em sua mochila, sua própria fonte de força provavelmente não seria suficiente. A energia dos cristais estranhos na mochila foi continuamente absorvida por Lin Xiu. Mas como esses cristais estranhos não tocaram diretamente o corpo de Lin Xiu, foi muito difícil absorvê-los à força. Caramba! O que ele iria fazer? Agora Lin Xiu não conseguia nem se mexer e era muito desconfortável. A densidade da água deste lago era muito alta e o corpo de Lin Xiu sentiu-se muito desconfortável ao ser pressionado. Felizmente, depois que Lin Xiu desbloqueou o bloqueio genético de nível 2, seu corpo ficou diferente do das pessoas comuns. Mesmo no fundo do lago, ele conseguia respirar com a pele, mas sua respiração obviamente não se comparava à respiração normal. Enquanto continuava a afundar, Lin Xiu viu uma luz branca. O que é aquilo? Os olhos de Lin Xiu se arregalaram quando viu a cena abaixo. Lin Xiu teve uma leve sensação de familiaridade. Nesse momento ele cerrou os dentes, depois acenou com as mãos vigorosamente e lentamente moveu o corpo para mais perto daquele lado. Mas apenas esse pequeno movimento foi muito desafiador devido à densidade relativamente alta da água. Além disso, ele teve que usar a técnica de cultivo, ao mesmo tempo para absorver a força e energia dos cristais estranhos para compensar a força da fonte que a água estava corroendo. Enquanto o corpo de Lin Xiu continuava a afundar e ele se aproximava daquele lado, Lin Xiu sentiu claramente que havia uma pessoa na luz. De jeito nenhum, alguém afundou no fundo deste lago. Neste momento, a pessoa naquele aglomerado de luz parecia ter notado a existência de Lin Xiu e de repente se moveu. Então se virou e olhou para Lin Xiu. Lin Xiu ficou chocado. Ambos os olhos estavam cheios de choque e depois de felicidade. Porque essa pessoa acabou sendo Lu Yui. Justamente quando Lin Xiu estava prestes a falar, ele percebeu que estava no fundo deste lago estranho. Enquanto ele se distraía, aquela terrível água do lago estava prestes a corroer seu corpo. Ele está condenado. Os olhos de Lin Xiu se arregalaram e a expressão em seu rosto mudou drasticamente. Mas justamente neste momento, Lu Yui instantaneamente se aproximou de Lin Xiu e sua mão direita abraçou diretamente o corpo de Lin Xiu. A luz branca no corpo de Lu Yui foi transmitida ao corpo de Lin Xiu neste momento. Então essas luzes cercaram Lin Xiu e Lu Yui. E neste momento, Lin Xiu sentiu que seu corpo ficou mais relaxado. A sensação desconfortável de estar sob a pressão da água pareceu desaparecer num instante. Até respirar estava bem. O que exatamente está acontecendo? Embora Lin Xiu tenha ficado chocado neste momento, ele viu Lu Yui na sua frente. Lu Yui, é você mesmo. Lin Xiu disse um pouco entusiasmado enquanto estendia a mão para segurar a outra mão pequena e foi de fato um toque real, não uma ilusão. Você terminou de tocar? Lu Yui olhou para Lin Xiu e disse com indiferença. Aham. Quando Lin Xiu ouviu as palavras dela, ele imediatamente voltou a si, então soltou a mão dela e disse um pouco embaraçosamente, estou um pouco animado. E você está segurando minha cintura, é? Lin Xiu murmurou. Mas Lin Xiu entendeu que esta parecia ser a única maneira de transferir a luz branca do corpo de Lu Yui para o seu corpo. Por que você está aqui? Agora, sob esta luz branca, ele conseguia falar normalmente. Lu Yui perguntou a Lin Xiu. Só vim dar uma olhada. Lin Xiu disse casualmente. Agora que Lu Yui está bem, Lin Xiu soltou um suspiro de alívio. Quando ouviu aquele homem de meia-idade dizer que uma jovem foi atacada por ele e caiu no lago, Lin Xiu ficou muito furioso e quis matá-lo diretamente. Ao ouvir as palavras de Lin Xiu, Lu Yui parecia saber de algo e os cantos de sua boca se ergueram, revelando um sorriso deslumbrante. Mas desapareceu muito rapidamente, Lin Xiu também não percebeu. A propósito, o que são essas coisas? É incrível demais, Lin Xiu olhou para a luz branca cobrindo seu corpo e exclamou. Capítulo 314, Procurando por fogo de lótus de gelo. Eu também não sei o que é isso. Lu Yui balançou a cabeça e disse. Encontrei aqui perto. Você também foi abatido por guerreiros? Lin Xiu pensou nos guerreiros agora há pouco e uma intenção assassina irrompeu de seus olhos. Lu Yui assentiu levemente com os olhos cheios de frieza. Vamos subir agora? Lin Xiu disse a Lu Yui.
Embora houvesse uma estranha luz branca cobrindo seu corpo agora, ele e Lu Yui não tinham nada para fazer no fundo do lago. Mas se a luz desaparecesse de repente, eles estariam em apuros. Ele aprendeu o poder desses lagos estranhos. Não. Lu Yui balançou a cabeça, depois olhou para baixo e continuou. Pegue essa coisa primeiro. Que coisa? Ao ouvir as palavras de Lu Yui, Lin Xiu perguntou. Fogo de lótus de gelo. No momento em que Lu Yui falou, ela puxou Lin Xiu com a mão direita que abraçava o corpo de Lin Xiu e os dois afundaram diretamente. Lin Xiu não tinha certeza da profundidade do lago, mas sentiu seu corpo afundar e depois de algum tempo chegaram ao fundo. Neste momento, usando a luz branca em seus corpos, Lin Xiu pôde ver claramente que as rochas abaixo eram azuis escuras, o que parecia muito estranho. Esse fogo de lótus gelado está realmente aqui? Lin Xiu olhou em volta. Exceto por essas estranhas rochas azuis no fundo do lago, nada de estranho foi encontrado. Lin Xiu olhou para baixo, continuou verificando e disse. Ao ouvir as palavras de Lin Xiu, Lu Yui assentiu levemente. Lin Xiu ficou um pouco curioso. Lu Yui veio aqui só para encontrar esse fogo de lótus de gelo? Seus olhos examinaram os arredores, procurando pelo chamado fogo de lótus de gelo. Lin Xiu já olhava o fundo do lago há muito tempo, mas ainda não encontrou nada de especial. A propósito, Hua Tian é seu amigo? Lin Xiu perguntou casualmente enquanto olhava. Lu Yui ficou surpresa ao ouvir as palavras de Lin Xiu, então ela pareceu estar pensando em algo antes de responder seriamente. Sim, um amigo muito importante. Amigo muito importante? Não pode ser ela. Com esse pensamento, Lin Xiu não sabia por quê, mas parecia um pouco desconfortável. No entanto, a expressão de Lin Xiu não mudou muito, e ele respondeu fracamente. As duas pessoas continuaram a olhar em volta. No momento seguinte, Lin Xiu viu uma luz muito fraca nas fendas entre as rochas abaixo. Lu Yui, aqui. Vendo isso, os olhos de Lin Xiu se arregalaram e as pupilas se contraíram. Ele prendeu a respiração e olhou para lá. Se seu palpite estivesse certo, a coisa que apareceu no fundo deste lago devia ser fogo de lótus gelado. Quando Lu Yui ouviu as palavras de Lin Xiu, ela seguiu o olhar de Lin Xiu e se aproximou daquela coisa. Ela estendeu a mão e teve vontade de tocar aquilo que brilhava nas fendas. Não toque, Lin Xiu gritou instintivamente. Porque essa coisa provavelmente era como o fogo do lótus vermelho anteriormente. Se você tocá-lo diretamente, seu braço provavelmente se queimará. Mas era tarde demais. A mão de Lu Yui já havia tocado aquela coisa diretamente. Mas o que preocupou Lin Xiu não aconteceu. Em vez disso, esses raios de luz foram diretamente para o corpo de Lu Yui por causa do contato com a mão de Lu Yui. Logo, as coisas que cercavam Lin Xiu e Lu Yui começaram a ficar cada vez mais brilhantes. Parecia tornar essa luz mais forte. Vendo isso, a boca de Lin Xiu se abriu ligeiramente. Este não é o fogo de lótus de gelo. Estas são as luzes em nossos corpos. Lu Yui explicou. Lin Xiu de repente percebeu que quando Lu Yui caiu no lago, ela provavelmente confiou em sua poderosa fonte de força para proteger seu corpo inicialmente. Então encontrou essas coisas estranhas abaixo. À medida que todos os raios de luz foram canalizados para eles, as luzes nas fendas desapareceram. Este fogo de lótus de gelo, onde exatamente está? Assim como Lin Xiu e Lu Yui contavam com a proteção dessa luz branca para continuar procurando o fogo de lótus de gelo no fundo do lago, Hua Tian ainda estava lutando contra os dois guerreiros acima da água. Quanto mais eles lutavam, mais chocados ficavam aqueles dois guerreiros de rank 7. Porque eles sentiram claramente que a força de Hua Tian era simplesmente insondável. Ele era apenas um guerreiro de rank 6, mas a força de dois guerreiros de rank 7 na verdade não poderia matá-lo diretamente. Em vez disso, eles estavam em desvantagem por causa do ataque de Hua Tian. Quem diabos é você? Os dois guerreiros de nível 7 olharam para Hua Tian e exclamaram em estado de choque. Hua Tian desapareceu em um instante, depois apareceu atrás deles, cortando diretamente seus trajes de batalha e deixando uma marca muito profunda atrás deles. O mundo sombrio. Hua Tian olhou para eles e disse baixinho. Seus olhos escuros estavam agora cheios de intenção assassina. Ao ouvir as palavras de Hua Tian, não apenas os dois guerreiros de nível 7, mas também os guerreiros que assistiam à batalha mudaram de expressão. O mundo sombrio também era conhecido como mundo subterrâneo. Nesta terra, existem muitas cidades destruídas e caóticas e nessas cidades existem alguns guerreiros desconhecidos. Esses guerreiros são muito habilidosos e aparecem em locais muito perigosos. Eles foram treinados para matar pessoas e evoluíram feras desde que eram jovens e as habilidades que usam são todas habilidades para matar. Comparados com os guerreiros comuns, esses guerreiros têm capacidades de combate muito poderosas. Não blefe. Vá para o inferno. Quando os dois guerreiros viram Hua Tian continuar a atacar, eles seguraram as armas nas mãos e quiseram continuar a atacá-lo. Estrondo. Mas neste momento, o terreno ao redor pareceu tremer violentamente. Os guerreiros quase não conseguiram ficar de pé com firmeza. O que está acontecendo? A expressão de algumas pessoas mudou, então elas olharam para o lago, apenas para ver que a superfície do lago originalmente calmo parecia estar fervendo agora. A cena era espetacular. Os olhos de Hua Tian também se arregalaram e ele não continuou a olhar para os dois guerreiros de rank 7. Em vez disso, ele pulou diretamente para o lado oposto do lago, perto da margem, e olhou para o estado do lago com os olhos cheios de surpresa.
Capítulo 315. O fogo do lótus de gelo aparece. A água do lago estava começando a chapinhar. O solo ao redor tremia violentamente, algumas pequenas rachaduras apareceram nas rochas. O que está acontecendo? Fogo de lótus de gelo. O fogo de lótus de gelo está prestes a aparecer. Alguns guerreiros olharam para o lago e murmuraram para si mesmos. Mas eles não se atreveram a descer porque a água do lago era muito estranha. Quem sabia se eles morreriam se pulassem. Mesmo sendo guerreiros de nível 7, eles não tiveram tanta coragem. Lin Xiu e Lu Yu estavam no fundo do lago e também sentiram um forte choque. Havia rachaduras nas rochas ao redor. Porque tremeu de repente, Lin Xiu estabilizou-se cuidadosamente e disse. Lu Yu acenou com a cabeça ligeiramente, depois olhou em volta, mas não viu nada. O chamado fogo de lótus de gelo ainda não foi encontrado. Aqui. Mas só então, Lu Yu olhou para o outro lado e disse baixinho. O que? Lin Xiu ficou surpreso e perguntou instintivamente. Nesse momento ele se virou e olhou para o lado, seguindo a linha de visão de Lu Yu e para o outro lado e de repente viu um raio de luz. Essa coisa de novo? Lin Xiu disse quando viu a luz. Porque agora mesmo, Lin Xiu também viu essa luz e era a luz que cercava seu corpo. Mas Lu Yu balançou a cabeça e disse, não, não é? Este é o fogo de lótus de gelo. Lu Yu disse claramente. Fogo de lótus de gelo. Ao ouvir isso, os olhos de Lin Xiu se arregalaram e as pupilas de seus olhos se contraíram fortemente. Então, ele se aproximou com Lu Yu e eles viram que havia uma pequena chama no meio da fenda causada pelo tremor contínuo do chão. Esta chama era de cor branca e era como o pavio de uma vela acesa no lago. Ainda estava queimando sem ser afetado pela água do lago. Lin Xiu continuou a olhar para a chama e de repente sentiu seu corpo tremer, uma espécie de calafrio que penetrou em sua medula óssea, espalhando-se instantaneamente por todo o seu corpo. Poderia ser causado por esta chama? Isso mesmo, este é o fogo de lótus de gelo. Lu Yu olhou para o fogo de lótus de gelo e disse em voz alta. Ela lentamente se aproximou da chama, então se agachou e quis tocar a chama com as mãos. Tome cuidado. Lin Xiu olhou para Lu Yu. Neste momento, era óbvio que a expressão de Lu Yu parecia um pouco estranha e ele imediatamente gritou. Ao ouvir as palavras de Lin Xiu, Lu Yu pulou e a expressão em seus olhos pareceu voltar ao estado original. Estou bem. Lu Yu balançou ligeiramente a cabeça e disse. Naquele momento, ela teve a sensação de querer tocar o fogo de lótus de gelo diretamente com as mãos. Não era o que ela queria fazer e parecia ter caído involuntariamente. Este fogo de lótus de gelo é estranho. Colidir. Neste momento, as pessoas no lago acima puderam ver um grande vórtice aparecendo no centro do lago. Fogo de lótus de gelo. É meu. Vendo esta cena, um guerreiro sentiu que o fogo de lótus de gelo realmente havia aparecido. Esses guerreiros não puderam deixar de pular diretamente no lago. Eles não eram tolos. No momento em que saltaram, a fonte de força explodiu em um instante e cercou diretamente seus corpos. Plop plop. Quando um guerreiro pulou primeiro no lago, os rostos dos outros guerreiros mudaram e todos pularam no lago. Como podemos tirar esse fogo de lótus de gelo agora? Lin Xiu disse a Lu Yu. O fogo de lótus de gelo foi encontrado, mas a sensação de frio causada pelo fogo de lótus de gelo fez Lin Xiu tremer levemente. Isso é assustador. Não, o fogo de lótus de gelo ainda não foi totalmente aberto. Lu Yu balançou a cabeça, olhou para a flor de lótus e disse baixinho. Ainda não abriu completamente? Lin Xiu ficou surpreso e olhou para aquela coisa intrigado. O fogo de lótus de gelo, que originalmente era como uma pequena chama, parecia estar lentamente ficando maior. E esta chama parecia uma flor de lótus desabrochando. Foi uma cena mágica. Esperar que se torne uma forma de lótus? Lin Xiu olhou para o fogo de lótus de gelo e depois perguntou. Sim. Lu Yu assentiu. Os dois olharam para este fogo de lótus de gelo, querendo esperar que o fogo de lótus de gelo se abrisse totalmente, mas o que eles não esperavam era que neste momento sombras negras viessem de cima. Lin Xiu e Lu Yu, que claramente sentiram algo, ergueram os olhos e viram que havia muitos guerreiros. Suas figuras estavam cercadas pela força da fonte e desciam constantemente. Guerreiros estão aqui. Os olhos de Lin Xiu se arregalaram e ele gritou. Lu Yu também notou as figuras desses guerreiros neste momento e franziu a testa ligeiramente. Vamos lá primeiro. Lu Yu pensou por um momento e rapidamente tomou uma decisão. Então, no momento seguinte, ela pegou a mão de Lin Xiu e caminhou para o outro lado sem qualquer explicação. Eles se esconderam atrás de uma pedra elevada do outro lado. Neste momento, enquanto os corpos de Lin Xiu e Lu Yu estavam contra as rochas azuis profundas, a luz em seus corpos tornou-se instantaneamente muito mais fraca. Escondidos aqui neste momento, aqueles guerreiros não os encontrariam em circunstâncias normais. Fogo de lótus de gelo. A localização do fogo de lótus de gelo era muito visível. Esses guerreiros poderiam facilmente encontrá-lo. E todos esses eram guerreiros poderosos acima do rank 7, e sua fonte de força era muito assustadora. Com sua poderosa fonte de força cobrindo seus corpos e sua já formidável força física, eles ainda podiam se mover sob este lago e não estavam tão restritos quanto Lin Xiu quando ele caiu no lago pela primeira vez. Lin Xiu prendeu a respiração e observou a cena com atenção. Esses guerreiros acabarão com o fogo do lótus de gelo? Quando esses guerreiros viram o fogo de lótus de gelo, todos nadaram descontroladamente em direção à área do fogo de lótus de gelo. Justamente quando um homem que correu para frente queria tocar diretamente o fogo de lótus de gelo, um guerreiro atrás tirou uma adaga do bolso e perfurou seu corpo. Bang! Houve um som abafado sob o lago. Quando sua adaga esfaqueou o homem, uma força poderosa matou instantaneamente o homem que queria tocar primeiro o fogo de lótus de gelo. Capítulo 316. Lutando no fundo do lago. Depois que o guerreiro foi esfaqueado, muito sangue jorrou. E neste momento, como o corpo deste guerreiro não tinha proteção contra a fonte de força, a chama começou a queimar seu corpo descontroladamente no lago.
Em pouco tempo, o homem ficou com ossos brancos e eles ainda estavam sendo corroídos continuamente. Não demorou muito para que desaparecessem completamente. Um guerreiro de nível 7 tão poderoso simplesmente desapareceu. Os olhos de Lin Xiu ficaram cheios de choque ao ver esta cena. Este lago era realmente assustador. Se não fosse por Lu Yue e esses estranhos raios de luz que poderiam proteger seu corpo, ele provavelmente compartilharia o mesmo destino que este homem depois que sua fonte de força desaparecesse. Com o passar do tempo, mais e mais guerreiros pularam no lago e correram para o fogo de lótus de gelo. Todos cobiçavam o fogo de lótus glacial e os guerreiros agora estavam lutando por ele no lago. Eles eram muito poderosos e com a força de sua fonte protegendo seus corpos, eles começaram a lutar descontroladamente. Lin Xiu e Lu Yue se esconderam do outro lado e assistiram à batalha e o fogo de lótus de gelo ali. Quando um guerreiro se aproxima deste fogo de lótus de gelo, ele será imediatamente atacado por outros guerreiros e a situação é muito caótica. Mas este fogo de lótus glacial ainda estava crescendo e as pétalas de lótus estavam começando a se desdobrar. Lin Xiu olhou para esta cena e de repente seus olhos se arregalaram. A chama parecia ficar cada vez mais bonita à medida que crescia lentamente no que parecia ser um lótus branco. E a forma parecia o fogo de lótus vermelho que Lin Xiu engoliu anteriormente. Ficou claro que este fogo de lótus de gelo é muito poderoso. Se um guerreiro absorvesse o poder deste fogo de lótus de gelo, sua força seria grandemente aumentada. Lin Xiu, que engoliu o fogo do lótus vermelho, sabia muito bem desse fato. Neste momento, enquanto Lin Xiu e Lu Yue continuavam a observar essas pessoas lutando, um guerreiro pareceu ver uma luz fraca atrás das rochas imponentes e nadou imediatamente. Ele nadou atrás de Lin Xiu e Lu Yue. Olhando para as costas de Lin Xiu e Lu Yue escondidos ali, havia um brilho feroz em seus olhos. Este era um bom lugar e enquanto ele se escondesse aqui, ele poderia tirar vantagem da situação e roubar o fogo de lótus de gelo. Com esse pensamento, o homem tirou metade da faca curta de suas costas e lentamente se aproximou deles. Quando ele estava prestes a se aproximar de Lu Yue, ele usou uma faca curta para atacar Lin Xiu. Embora a velocidade não fosse muito rápida devido à resistência da água, esta faca curta era extremamente afiada e poderia cortar diretamente o corpo de Lin Xiu ao meio. Bang! Mas neste momento, Lu Yue de repente se virou e com uma adaga na mão, ela bloqueou diretamente o ataque. A faca curta do homem colidiu instantaneamente com a adaga que Lu Yue balançou de repente, fazendo um som surdo. Lin Xiu virou-se abruptamente neste momento e viu um guerreiro aparecendo atrás dele. Este guerreiro também segurava uma faca curta e colidiu com a adaga de Lu Yue. Como eles estavam na água, não houve um barulho alto de metal quando suas armas colidiram. A expressão de Lin Xiu mudou quando viu esta cena, quando um guerreiro se aproximou e os atacou pelas costas. Vendo esta cena, Lin Xiu sentiu um arrepio na espinha. Se não fosse pela reação rápida de Lu Yue, ele provavelmente estaria em perigo. Com esse pensamento, Lin Xiu estendeu a mão diretamente e atacou o homem. Punho ruptura. Por causa da estranha luz em seu corpo, o soco de Lin Xiu não pareceu ser muito afetado pela resistência à água e ele rapidamente atacou o corpo do homem. Embora o poder do punho rupturante do raio prateado fosse muito maior do que o punho rupturante se ele usasse o punho rupturante do raio prateado agora, os outros guerreiros do outro lado provavelmente notariam um relâmpago gerado e seria muito problemático para ele. Enquanto eles estavam lutando pelo fogo de lótus de gelo, a melhor maneira era esperar aqui. Quando os guerreiros se matam, Lin Xiu e Lu Yue podem tirar vantagem disso e arrebatar o fogo de lótus de gelo. Estrondo. O punho ruptura de Lin Xiu atacou diretamente o ombro do homem. Fez um som abafado. O olhar do homem mudou, seu corpo foi jogado para trás e ele sentiu os ossos do ombro estalando. Uma dor aguda tomou conta dele. E Lu Yue não hesitou em nada. Ela segurou a adaga e continuou a atacar o homem. Quando o homem viu isso, as pupilas de seus olhos se contraíram. Ele inicialmente queria atacar furtivamente e matar Lin Xiu, mas não esperava que Lu Yue o notasse. O que é ainda mais assustador é que Lin Xiu e Lu Yue não foram muito afetados pela densidade extremamente alta da água. Eles ainda poderiam atacar tão rapidamente. Embora ele fosse um guerreiro de nível 7, Lin Xiu e Lu Yue fossem claramente de posição inferior a ele. Ele foi afetado pelo lago e sua velocidade de reação foi significativamente reduzida em cerca de 70%. Bang! Quando a adaga na mão de Lu Yue estava indo em direção ao corpo do homem novamente, ele suprimiu a dor aguda no ombro e usou a faca curta para bloquear o ataque. Embora tenha bloqueado o ataque de Lu Yue, Lin Xiu estava atrás e continuou a atacar. A velocidade de Lin Xiu também foi muito rápida e ele usou diretamente o punho ruptura para atacar descontroladamente. Bang, bang, bang. À medida que os sons suaves e surdos soavam, os socos de Lin Xiu aterrissaram pesadamente no corpo do homem. Cada soco na carne. Clique, clique, clique. Quando o punho de Lin Xiu atacou seu corpo, todos os ossos de seu corpo fraturaram. Lu Yue aproveitou a oportunidade e então passou a adaga diretamente pelo pescoço, matando-o instantaneamente. Gorgolejar. Após a morte deste guerreiro, seu corpo foi queimado instantaneamente devido à falta de proteção da fonte de força. Logo, como outros guerreiros, o lago corroeu completamente seu corpo até não restar mais nada. Ufa! Vendo que esse homem foi tratado, Lin Xiu não pôde deixar de dar um suspiro de alívio. Se outros guerreiros descobrissem que ele e Lu Yue estavam aqui, provavelmente causaria muitos problemas. Mas neste momento, uma luz brilhante refletiu atrás de Lin Xiu. O que está acontecendo?
Capítulo 317. Beneficiando-se como terceiro. Lin Xiu sentiu a súbita aura de luz e ficou surpreso. Ele se virou para olhar e viu o fogo de lótus de gelo que havia tomado forma e até florescido com uma luz branca. Lin Xiu arregalou os olhos com esta cena. Ele ainda estava a uma certa distância do fogo de lótus de gelo, mas podia sentir claramente o imenso poder de sua energia. Um guerreiro matou todos os outros ao seu redor e estendeu a mão para tocar o fogo de lótus de gelo. Seus olhos estavam cheios de desejo em seu rosto sinistro. Ele está pegando. As pupilas de Lin Xiu se contraíram quando ele viu isso. Foi tão difícil para o fogo de lótus de gelo aparecer e estava prestes a ser levado por outra pessoa. Bang! Mas assim que sua mão tocou o extremamente belo fogo de lótus gelado, as chamas brancas imediatamente infectaram a fonte de força em seu corpo e o incendiaram. Pode até queimar a força da fonte? Lin Xiu ficou surpreso. O guerreiro não esperava que tal acontecesse e lutou para extinguir as chamas brancas em seu corpo. Mas era muito assustador e ignorou a água do lago que rapidamente se espalhou por todo o seu corpo. Todo seu ser foi rapidamente incendiado. Todos os outros guerreiros ficaram atordoados. Eles se entreolharam e continuaram a atacar o fogo de lótus de gelo. Apesar do perigo, eles queriam obtê-lo. O ditado de que os seres humanos morrem em busca de riqueza e os pássaros morrem em busca de comida era verdade. O homem coberto de chamas brancas foi reduzido a nada em poucos minutos. Seu corpo não deixou nem um pouco de lama e desapareceu completamente. O que fazemos agora? Lin Xiu olhou para Lu Yui parado ao lado dele e perguntou. Havia muitos guerreiros lutando ao redor do fogo de lótus gelado, todos com a mesma intenção de apoderar-se do tesouro. Vamos esperar que todos eles morram. Lu Yui olhou para eles e respondeu com indiferença. Mas como obtemos o fogo de lótus gelado? Lin Xiu pensou um pouco e perguntou. Mesmo que ele e Lu Yui se escondessem e tentassem se beneficiar como terceiros, como poderiam obter o fogo de lótus gelado? Lin Xiu acabará de testemunhar como o cara foi engolfado pelas chamas brancas ao entrar em contato com o tesouro. No final, nada restou dele. Além disso, Lin Xiu usou o olho analítico e viu que a vítima era um guerreiro de nível 7. Ele era apenas um guerreiro de nível 5 e não tinha como resistir às chamas terríveis. Há uma maneira. Lu Yui o contradisse, mas não se explicou mais. Embora Lin Xiu ainda estivesse cético, ele não falou mais quando ouviu a confiança em sua resposta. Ele olhou para longe e observou enquanto os guerreiros tentavam arrebatar o lótus de gelo e fogo. Mais e mais guerreiros começaram a morrer. Qualquer guerreiro que tentasse se aproximar do fogo de lótus gelado seria cercado e atacado pelos outros. Não muito tempo depois, todos os guerreiros, exceto um, morreram. Todos os seus corpos foram completamente destruídos pela água estranha. Vamos! A expressão de Lu Yui mudou imediatamente e ela avançou. Lin Xiu atacou junto com ela. Os dois formaram um entendimento tácito entre si. O guerreiro queria aproveitar os frutos de seu trabalho e estava prestes a pegar o fogo de lótus gelado quando sentiu algo. Ele imediatamente se virou e viu Lin Xiu e Lu Yui. Ele arregalou os olhos. Embora estivesse chocado, ele rapidamente imbuiu a força da fonte em sua adaga e esfaqueou Lu Yui. Bang! Lu Yui reagiu rapidamente e brandiu sua própria adaga. A colisão produziu imediatamente faíscas e um som metálico claro. Lin Xiu ativou o olho analítico e rapidamente percebeu que o oponente estava no pico do rank 7. Mas ele não tinha a estranha luz branca que envolvia o corpo de Lu Yui e se movia muito mais devagar dentro da água. Mas mesmo assim, com sua força máxima de rank 7, ele foi capaz de lutar em igualdade de condições contra Lu Yui, que foi envolvido pela luz branca. Lin Xiu deu um soco bem quando suas lâminas se cruzaram. Estrondo. Punho rupturador do raio prateado. Ele era o único oponente que sobrou, então Lin Xiu usou essa habilidade. Seus punhos foram envolvidos por uma luz branco-prateada enquanto ele socava e se tornava ainda mais assustador dentro da água. Seu punho foi direto para o homem. O guerreiro reagiu extremamente rápido e viu o ataque furtivo de Lin Xiu lateralmente. A luz prateada ao redor do punho já o havia afetado devido à água do lago e o fez sentir-se entorpecido. Ele rapidamente exerceu força para desviar a adaga de Lu Yui e se esquivou para o lado. Se estivessem em terra, ele teria a confiança de retaliar o soco de Lin Xiu. Mas eles estavam numa situação única e ele não tinha a mesma confiança. Onde você pode ir? Lin Xiu viu que o homem pretendia se esquivar e suas pupilas se contraíram. Ele liberou seu poder e avançou. O guerreiro percebeu que não chegou a tempo de se esquivar e estendeu a mão esquerda com a intenção de agarrar o punho de Lin Xiu. Bang! Mas no instante em que o punho e a palma da mão colidiram, ele sentiu uma força poderosa surgindo nele. Todos os relâmpagos surgiram em seu corpo. Ele havia passado por treinamento de resistência a choques elétricos como um guerreiro de pico do rank 7, e a luz prateada apenas o fez sentir-se ligeiramente entorpecido. Mas numa briga entre especialistas, a menor dormência pode ser fatal. E o punho rupturante do trovão prateado de Lin Xiu não parou por aí. Capítulo 318. Arrebatamento bem-sucedido. Embora ele tenha agarrado o punho de Lin Xiu, uma força poderosa irrompeu em seu braço. Craque, craque. Todos os ossos do seu braço imediatamente começaram a quebrar. Como um homem que conhecia seu corpo de dentro para fora, ele sabia que os ossos de seu corpo estavam quebrados. Seus olhos se arregalaram ao pensar nisso. Ele ficou tenso e não se atreveu a fazer nenhum movimento imprudente. Ele acabará de perceber que Lu Yui e Lin Xiu estavam cobertos por uma luz estranha e eram capazes de se mover livremente dentro da água como se estivessem em terra firme. E ele foi suprimido pela influência da água do lago e sua força diminuiu muito. Bang! Naquele instante, Lu Yui atacou novamente com a adaga. Ele não teve outra escolha senão usar a adaga na mão direita para bloqueá-la. Lu Yui balançou sua adaga elegantemente com nitidez crescente e lançou vários golpes.
Depois de ter o punho direito agarrado, Lin Xiu usou a mão esquerda para lançar outro ataque. E este punho também utilizou o punho relâmpago prateado devastador, trazendo à tona um imenso impulso. O guerreiro ficou confuso por ter que lidar com os ataques simultâneos de Lin Xiu e Lu Yui e imediatamente recuou, planejando escapar para o outro lado. Embora o fogo de lótus de gelo fosse um tesouro, não era nada comparado à sua vida. Com uma explosão de força, ele nadou para cima. Onde você pensa que está indo? Lin Xiu imediatamente fez um movimento para perseguir o guerreiro quando percebeu que a luz branca ao seu redor diminuiria à medida que ele nadasse mais alto. A pressão na água do lago instantaneamente ficou mais pesada para ele. O que está acontecendo? A expressão de Lin Xiu mudou quando percebeu isso. Ele imediatamente parou de perseguir o guerreiro. A estranha luz em seu corpo só permaneceria enquanto ele permanecesse no fundo do lago. Ele olhou para cima. O guerreiro já estava longe e não adiantava continuar perseguindo-o. Caramba! Lin Xiu cerrou os maxilares. Ele não teve outra escolha senão retornar ao fundo do lago. Como esperado, Lin Xiu foi capaz de sentir a luz branca ao seu redor voltando gradualmente quando chegou ao fundo. Você não precisa persegui-lo. Lu Yui olhou e disse. Lin Xiu acenou com a cabeça e gradualmente tocou o chão e ficou ao lado dela. O fogo de lótus gelado já estava ao alcance. Sua proximidade permitiu-lhes ter uma visão melhor do fogo de lótus gelado. Assemelhava-se a uma flor de lótus branca e era extremamente bonita. Conforme Lin Xiu e Lu Yui se moviam, a água ao redor deles pareceu mudar e afetou o fogo de lótus de gelo. O que fazemos agora? Lin Xiu olhou para Lu Yui e perguntou. A luz do fogo de lótus gelado iluminou seus rostos. A luz era extremamente brilhante e clara, e Lin Xiu foi capaz de sentir a frieza gelada. Quanto mais perto eles chegavam do fogo de lótus gelado, mais o frio penetrava em seu corpo. Ele ativou a força da fonte em todo o seu corpo para repelir a frieza gélida. Nesse momento, Roli enfiou a cabeça nas costas de Lin Xiu e olhou em volta. Roli não pareceu ser afetado ou prejudicado pela luz branca. Lu Yui olhou para o fogo de lótus gelado sem responder. Ela tirou um cartão branco e quadrado que parecia ser feito de um material único. Ela se aproximou do fogo de lótus gelado com cuidado. Lin Xiu prendeu a respiração e não falou mais quando viu quão concentrada ela estava. Lu Yui concentrou sua força de vontade e segurou a estranha carta em sua mão enquanto se aproximava do fogo de lótus gelado. Seus movimentos faziam parecer que ela estava em câmera lenta. Seu corpo inteiro permaneceu imóvel, com apenas o braço estendido enquanto a carta se aproximava do fogo de lótus gelado. Lin Xiu rapidamente percebeu que conforme o cartão fino na mão de Lu Yui se aproximava, o fogo de lótus gelado estava sendo lentamente sugado para dentro dele e de repente apareceu no cartão. Uau! Quando ela viu que o fogo do lótus de gelo foi absorvido pela carta prateada, ela soltou um suspiro de alívio. Isso funciona? Lin Xiu abriu bem a boca e perguntou surpreso. Isso porque o fogo do lótus de gelo desapareceu de sua posição original e apareceu no quadrado e no cartão prateado. E as chamas mantiveram um estado perfeito, requintado e belo. Quem sabia de que material o cartão era feito para poder controlar as chamas do fogo do lótus gelado sem se queimar? Mas depois de examiná-lo, Lin Xiu notou muitas pequenas gravuras no cartão que ele não entendeu. Estamos indo agora. Lu Yui acenou com a cabeça e disse. Antes que Lin Xiu pudesse reagir, Lu Yui agarrou sua mão e exerceu força. Os dois rapidamente subiram. À medida que avançavam, a luz ao seu redor se dissipou a uma taxa visível a olho nu. Bang! Muitos dos guerreiros ao redor do lago foram mantidos no escuro, mas não ousaram entrar no lago. Eles observaram a superfície do lago e rapidamente notaram duas figuras avançando. O impacto ao atingir a superfície causou uma forte explosão. Uau! Quando Lin Xiu e Lu Yui pousaram na costa, o impulso forçou a água a borrifar ao redor deles. A água aterrorizante começou a queimar o chão novamente. Finalmente saiu. Lin Xiu ficou no chão e viu que Lu Yui estava bem. Ele olhou para si mesmo e exclamou de alegria. Lu Yui acenou com a cabeça e soltou um suspiro de alívio. Eles estavam em uma situação difícil porque a luz branca ao seu redor estava desaparecendo. Usando uma grande quantidade de força da fonte para envolvê-los, eles evitaram que fossem corroídos pela estranha água do lago. Eles também saíram? Os guerreiros olharam para Lin Xiu e Lu Yui com expressões de surpresa. Quando viram o cartão com o fogo de lótus de gelo nas mãos de Lu Yui, seus olhos mudaram imediatamente. Capítulo 319. Irmão de Lu Yui. Fogo de lótus de gelo. Aquela mulher realmente pegou fogo de lótus de gelo. Quando esses guerreiros viram essa cena, seus corpos ficaram tensos, seus olhos fixos em Lu Yui como se quisessem atacá-la. Ei, pensei que vocês estivessem mortos. Neste momento, uma voz veio de trás. Ao ouvir aquela voz, todos os outros guerreiros olharam para trás e viram um jovem se aproximando. Hua Tian? Lin Xiu viu que o homem falando era Hua Tian. Neste momento, Hua Tian caminhou diretamente em direção a Lu Yui e estendeu as mãos como se quisesse abraçá-la. Mas neste momento, Lu Yui já apontava uma adaga para Hua Tian que se aproximava dela. Chegue mais perto e eu vou te matar. Lu Yui disse friamente enquanto o observava. Lin Xiu ficou surpreso ao ver esta cena. Este Hua Tian não é amigo de Lu Yui? Quando Lin Xiu viu sua ação, ficou um pouco desconfortável, mas não esperava que Lu Yui apontasse a faca para Hua Tian. Você não precisa fazer isso com seu irmão mais velho, certo? Hua Tian viu a faca afiada apontada para ele e disse impotente. Lu Yui bufou friamente e disse. Então não coloque suas mãos sujas perto de mim. Irmão mais velho? Lin Xiu ficou surpreso neste momento. Ele acabará de ouvir claramente que Hua Tian afirmava ser irmão de Lu Yui? Sim, irmão relacionado ao sangue.
Hua Tian acenou com a cabeça, depois sorriu como se pensasse em algo e disse, a propósito, meu nome completo é Lu Tian. Ele é perigoso, vamos ficar longe dele. Lu Yui olhou para Lu Tian e depois disse para Lin Xiu, que estava ao lado dela. Lin Xiu achou um pouco estranho quando ouviu as palavras de Lu Yui. Lu Tian é o irmão mais velho de Lu Yui, mas a julgar pela reação de Lu Yui, parecia que ela não queria vê-lo. Mas neste momento, os guerreiros ao redor olharam para o fogo de lótus de gelo na mão de Lu Yui e pareciam um pouco impacientes para esperar enquanto corriam em direção a ela. Entregue o fogo de lótus de gelo. Esses guerreiros estavam todos no nível 7 e acima, eram muito rápidos e estavam prestes a atacar o lado de Lu Yui em um instante. Lu Tian, que estava na frente de Lu Yui, viu esta cena. Com um aceno de mão direita, a longa espada de asas finas no chão voou de volta para sua mão e ele a jogou diretamente na direção de Lu Yui. Esse garoto trouxe de volta para você, Peg. Lu Tian disse enquanto chutava uma longa espada no chão com o pé direito. Então, ele estendeu a mão para pegar o punho da espada no ar e bloqueou diretamente os ataques dos homens. Droga, droga, droga. Não preste atenção nele. Lu Yui disse quando viu que Lin Xiu tinha acabado de encontrar a lança borda negra que ele deixou cair antes de cair no lago e parecia querer dar um passo à frente para ajudar. Mas, essas pessoas não são páreo para esse cara. Lu Yui disse indiferentemente enquanto olhava. Não há páreo para ele? Lin Xiu ficou chocado. As pessoas que estavam atacando eram todos guerreiros de nível 7 e acima. E havia tantos guerreiros como ele poderia lidar com eles sozinho. Além do mais, sua força estava apenas no rank 6. Ele é diferente de nós. Ele é um demônio que retornou do mundo das trevas. Lu Yui olhou para Lu Tian, que parecia bastante ensolarado, e então disse com cautela. Esta é a segunda vez que Lin Xiu ouve o termo mundo sombrio. Esses lugares são realmente tão assustadores? Droga. Rapaz, porque você está bloqueando o caminho, eu vou te matar. Alguns guerreiros foram bloqueados por Lu Tian e ficaram furiosos. Mas o que o surpreendeu foi que Lu Tian, um homem que parecia ser apenas um guerreiro de nível 6, na verdade bloqueou todos eles. Ei, este fogo de lótus de gelo parece ter se tornado. Lin Xiu olhou para o fogo de lótus de gelo no cartão quadrado na mão de Lu Yui neste momento e sentiu que o fogo de lótus de gelo parecia estar emitindo pontos de luz que pareciam para flutuar no ar. A expressão de Lu Yui mudou ligeiramente quando ela viu isso, então ela sentou-se de pernas cruzadas no chão. Este fogo de lótus de gelo está prestes a desaparecer agora. Os olhos de Lu Yui olharam para o brilho branco que o fogo de lótus de gelo emitia e parecia muito sagrado. O que devemos fazer agora? Lin Xiu perguntou. Parece que a água do lago garantiu que o fogo de lótus de gelo pudesse sobreviver. Agora que Lu Yui o tirou da água, essa energia não duraria muito. Além disso, Lin Xiu percebeu que neste momento, havia uma fina camada de gelo nas mãos de Lu Yui. Era óbvio que era devido ao fogo de lótus de gelo. Essa coisa se chama fogo, mas tem atributos tão gelados, o que é realmente muito estranho. Se você engolir, eu vou te proteger. Lin Xiu disse enquanto olhava para Lu Yui. Lu Yui estava definitivamente procurando por este fogo de lótus de gelo para absorver sua energia. Lu Yui olhou para Lin Xiu e assentiu. Lu Yui não hesitou neste momento. Ela olhou para esse aglomerado de fogo de lótus de gelo e lentamente abriu a boca. Svi e o fogo de lótus de gelo foram enviados diretamente para a boca de Lu Yui. Tire o fogo de lótus de gelo. Neste momento, as pessoas ali viram esta cena e começaram a gritar enquanto avançavam de outra direção. Lin Xiu viu essa cena e a expressão em seu rosto mudou. Quem correu para frente foi quem o fez cair no lago anteriormente. Neste momento, os olhos de Lin Xiu estavam cheios de intenção assassina e ele apertou a lança borda negra com ainda mais força na mão direita. Antes que o cara pudesse atacar, Lin Xiu correu, cortejando a morte. Vendo que Lin Xiu se atreveu a atacá-lo, o rosto do guerreiro de repente tornou-se sinistro, como se ele sentisse que sua autoestima havia sido desafiada. Com um sabre na mão, ele estava prestes a cortar o corpo de Lin Xiu. Droga! Mas a reação de Lin Xiu foi rápida demais. A lança borda negra em sua mão foi lançada e colidiu com o sabre, fazendo um barulho alto. HNG. Este guerreiro bufou friamente e quando quis continuar a atacar, viu um pássaro flamejante vindo diretamente. Vendo esta cena, sua expressão mudou. Mas ele era um guerreiro de nível 7 e recuperou o juízo rapidamente, então desdobrou a esfera. Capítulo 320. A mudança chocante de Lu Tian. Quando o homem desdobrou a esfera, o pássaro flamejante foi completamente bloqueado por ela. Habilidade insignificante. O homem zombou. Depois de se esquivar do pássaro flamejante, a esfera, ao redor de seu corpo desapareceu novamente. Então ele quis continuar a atacar Lin Xiu com seu próprio sabre. Mas ele não esperava que neste momento Lin Xiu já estivesse segurando a lança borda negra e mirando em sua direção. A ponta afiada da lança estava prestes a apunhalá-lo no pescoço. Vendo esta cena, a expressão do homem mudou e o sabre em sua mão cortou violentamente, atingindo a ponta da lança borda negra. E quando a lança borda negra de Lin Xiu foi atingida, o sabre estava prestes a cortar o topo da cabeça de Lin Xiu. Vá para o inferno. Ele rugiu e enquanto descia, o corpo de Lin Xiu foi cortado ao meio assim. Rapaz, você é apenas um guerreiro de nível 5. Como você poderia ser páreo para um guerreiro de nível 7? Ele riu e disse para si mesmo. Mas seu sorriso não durou muito. No momento seguinte, sua expressão mudou. Bang!
Com um som surdo, uma lança penetrou seu corpo pelas costas. Quem disse que você me matou? Lin Xiu disse com a lança borda negra na mão e observou enquanto a lança borda negra penetrava no corpo do guerreiro. Você? A expressão do homem mudou e quando ele olhou para baixo, a ponta da lança borda negra já havia aparecido em seu peito. Seus olhos estavam cheios de descrença. Esta lança borda negra realmente perfurou seu traje de batalha. Você está surpreso? Agora mesmo mergulhei minha lança na água do lago e não esperava que tivesse tal efeito. Lin Xiu parecia saber o que estava pensando e disse com desprezo. Agora mesmo, Lin Xiu viu que os corpos dos guerreiros que morreram no lago foram aniquilados. Então ele sabia que a água do lago seria capaz de aniquilar até mesmo esse traje de batalha firme. No entanto, a lança borda negra era feita de meteoritos. Então a estranha água do lago não teve muito impacto no corpo da lança e porque a ponta da lança foi mergulhada nesta estranha água do lago, ela perfurou seu traje de batalha facilmente antes de passar por seu corpo. Droga! O homem gritou neste momento e teve vontade de lutar. Comparado com outros guerreiros, seu Qi é simplesmente muito baixo. Lin Xiu zombou, a fonte de força em seu corpo explodiu diretamente e a fonte de força que envolvia a lança borda negra se transformou em fogo de lótus vermelho instantaneamente. Ah! O homem que foi penetrado pela lança borda negra soltou um grito estridente devido ao súbito aparecimento do fogo de lótus vermelho. Ele queria puxar a lança, mas neste momento cuspiu um bocado de sangue, seus olhos se arregalaram e todo o seu corpo enfraqueceu instantaneamente e não houve mais som. Vendo esta cena, Lin Xiu deu um suspiro de alívio. Esse cara pensava que Lin Xiu era apenas um guerreiro de nível 5 e poderia ser mais descuidado. Ele não esperava que Lin Xiu tivesse a habilidade imagem espelhada. Jin, parabéns mestre por matar um guerreiro de nível 7 e ganhar 200 milhões de experiência. Apenas 200 milhões de experiência. Lin Xiu curvou os lábios. Ele tinha 300 milhões de experiência quando matou Zhou. Neste momento, Lin Xiu se virou e viu que um guerreiro que estava por trás do guerreiro que ele matou também foi tratado por Lu Atian. Estrondo. Mas neste momento, o guerreiro ali ficou furioso e usou uma habilidade poderosa para atacar Lu Atian. Houve um barulho alto vindo do chão e tremeu descontroladamente. Uma nuvem de poeira espessa apareceu no chão instantaneamente. Aquele maldito garoto nos impediu de pegar o fogo de lótus de gelo. Alguns guerreiros zombaram neste momento. Mas à medida que a poeira espessa se dissipava lentamente, Lu Atian ainda estava parado no meio. Mas ele parecia um pouco machucado, seu uniforme estava sujo e havia um enorme buraco sob seus pés. Vocês parecem muito fortes, ah? Lu Atian olhou para essas pessoas, depois lambeu os lábios e disse em voz alta. Não havia medo em seus olhos, mas sim excitação. Sim, foi como a emoção de ver uma presa. Lin Xiu sentiu um arrepio na espinha neste momento. Esse cara sempre se sentiu uma pessoa muito perigosa. Não admira que Lu Yu o tenha avisado anteriormente. Cara, você ainda não morreu. Neste momento, os guerreiros ficaram todos chocados. Eles eram guerreiros de nível 7 e trabalharam juntos para liberar suas habilidades. Foi chocante que eles não tenham matado Lu Atian diretamente. Mas o que foi ainda mais chocante foi que Lu Atian não parecia ferido. Lin Xiu, me dê a adaga de Lu Yui. Lu Atian olhou para trás e disse para Lin Xiu. Lin Xiu ficou ligeiramente assustado e jogou a adaga para ele. Lu Atian pegou a adaga e esticou o pescoço. Faz muito tempo que não me sinto assim. Seus olhos estavam cheios de excitação agora e um som estranho ecoou. Clique, clique, clique. Os ossos do seu corpo pareciam estar mudando. Lin Xiu olhou para ele e viu que seu corpo parecia estar lentamente ficando mais alto. Lin Xiu ficou chocado com esta cena surpreendente. Até mesmo aqueles guerreiros de nível 7 ficaram pasmos. Esse cara, até sabe esse tipo de coisa, alguns guerreiros sentiram claramente algo e seus corpos tremeram inconscientemente. Seguindo aqueles estranhos sons de estalo, o corpo de Lu Atian cresceu de cerca de 1,7 metros para 1,8 metros e seu corpo tornou-se mais musculoso. Até seu cabelo estava ficando mais comprido, tornando-se uma cabeça com cabelos lisos e longos. Ele parecia um homem bonito. Já faz muito tempo que não apareço assim. Lu Atian se espreguiçou e disse em voz alta. Lin Xiu ativou subconscientemente o olho analítico em Lu Atian neste momento, mas o olho analítico na verdade revelou um aviso de que ele não poderia ser analisado. Esse cara é na verdade um guerreiro acima do rank 8. Capítulo 321. O poder aterrorizante de Lu Atian. Com esse pensamento, Lin Xiu ficou ainda mais chocado. Clique, clique, clique. O som estranho do corpo de Lu Atian desapareceu enquanto seus ossos cresciam até o estado atual. Quem exatamente é você? Um guerreiro olhou para Lu Atian com os olhos cheios de horror. O estado atual de Lu Atian era realmente assustador. Olhando para ele, você podia sentir seu poder extremamente forte. Você fala um monte de bobagens. Lu Atian olhou para o homem e correu. Ele se foi. Lin Xiu ficou chocado ao ver esta cena. Porque neste momento Lin Xiu descobriu que Lu Atian havia desaparecido. Aqui, enquanto esses guerreiros estavam atordoados, eles de repente se viraram e olharam para trás. Svi, svi, svi. Houve sons da lâmina cortando o ar e um guerreiro sentiu uma dor aguda no pescoço antes de notar a figura de Lu Atian. No instante seguinte, não apenas seu pescoço, mas muitas manchas de sangue apareceram em seu corpo. Baque. Com um som surdo, o corpo deste guerreiro explodiu em vários pedaços em um instante. Toda a cena parecia muito sangrenta. Os olhos de Lin Xiu se arregalaram. O corpo do guerreiro foi cortado em vários pedaços e a cena deixou Lin Xiu enjoado. TSK, isso é tudo que ele tem. A figura de Lu Atian também apareceu neste momento e ele estava atrás deles.
Droga! Os outros guerreiros ficaram chocados e aterrorizados ao ver esta cena, mas ainda cerraram os dentes e atacaram Lu Watian. Todos sabiam que se isso continuasse, acabariam mortos no final e não teriam escolha senão lutar com Lu Watian. Lin Xiu ainda estava chocado com as habilidades terríveis de Lu Watian quando sentiu algo de repente. As pupilas de seus olhos se contraíram enquanto ele segurava a lança da borda negra em sua mão e a esfaqueava nas costas. Droga! Quando a lança apunhalou neste momento houve um som nítido. Ele se virou e viu um homem de meia-idade segurando um sabre, prestes a atacar Lu Yui, que estava sentado no chão de pernas cruzadas. Lu Yui estava absorvendo a energia do fogo de lótus de gelo e não conseguiu bloquear e resistir ao ataque dessa pessoa. É você! Depois que Lin Xiu bloqueou o ataque do homem, ele olhou para o homem e disse friamente. Esta pessoa foi claramente o último guerreiro que sobreviveu no fundo do lago. Originalmente Lin Xiu e Lu Yui iriam matá-lo, mas não esperavam que ele fosse embora. Caramba! Originalmente, ele queria matar Lu Yui com este sabre para ver se conseguia pegar o fogo de lótus de gelo que ela havia engolido. Mas o que ele não esperava era que Lin Xiu o impedisse. Isso realmente o enlouqueceu. Ele balançou o sabre em sua mão com uma força violenta e enquanto empurrava a lança da borda negra de Lin Xiu para longe, ele iria atacar o corpo de Lu Yui. Droga, droga, droga! Mas a lança da borda negra na mão de Lin Xiu bloqueou seu ataque mais uma vez. Eu vou te matar. Lin Xiu bloqueou o ataque repetidas vezes e o homem ficou furioso. Neste momento, ele acenou com o sabre na mão e atacou Lin Xiu violentamente. Este homem foi atacado por Lin Xiu e Lu Yui agora há pouco no fundo do lago e ficou ferido. Mesmo se ele fosse um guerreiro de nível 7, sob este tipo de estado ferido, sua eficácia em combate não seria muito poderosa. Svi, svi, svi. Lin Xiu atacou enquanto evitava seus ataques. Durante a batalha, o sabre do guerreiro não conseguiu atacar Lin Xiu, corte divino destruidor da terra. Neste momento, este guerreiro obviamente não queria se envolver com Lin Xiu. Sua expressão mudou e suas mãos agarraram o punho do sabre com força quando uma força forte explodiu e um som estridente veio de seu sabre. Então, um poder enorme e aterrorizante veio do sabre e atingiu diretamente Lin Xiu. Bang! Um som alto ecoou pelo ar quando ele atacou diretamente o corpo de Lin Xiu. Mesmo que Lin Xiu tenha bloqueado o ataque com sua lança da borda negra, o poder da habilidade desse cara parecia ser muito forte. Neste momento, ele cortou o corpo de Lin Xiu e a lança da borda negra ao meio. Vá para o inferno, garoto! O guerreiro viu Lin Xiu sendo cortado ao meio e sua expressão tornou-se horrível. Um olhar de êxtase apareceu em seu rosto. Não, isso não está certo. Neste momento, ele sentiu claramente que cortou o corpo de Lin Xiu ao meio, mas não havia respingos de sangue. Então, ele viu que Lin Xiu, que foi cortado ao meio, virou fumaça em um instante. Svi! O homem tinha ouvidos sensíveis e ouviu claramente algo neste momento. Ele se virou rapidamente. Então, ele viu uma luz fria chegando. Mas ele era um guerreiro de nível 7 que havia travado muitas batalhas, afinal. Neste momento crítico, uma lança passou por seu corpo e ele se esquivou. Ele se esquivou. Neste momento, a expressão no rosto de Lin Xiu mudou. Ele não esperava que esse cara reagisse tão rapidamente. Lin Xiu já usou imagem espelhada 2 vezes, então esta foi a última vez. Originalmente, Lin Xiu planejou usar imagem espelhada e atacá-lo por trás, matando-o diretamente. Mas ele não esperava que esse cara fosse capaz de evitá-lo, o que realmente surpreendeu Lin Xiu. E neste momento ele não apenas se esquivou, como também atacou Lin Xiu. Droga! A lança da borda negra na mão de Lin Xiu também avançou rapidamente e colidiu diretamente com seu sabre, deixando escapar um barulho alto. Muito bom, hein? O guerreiro disse com um olhar sinistro. Assim que falou, ele continuou a atacar Lin Xiu descontroladamente. Droga, droga, droga! Ele estava usando toda a sua força para atacar Lin Xiu. Lin Xiu podia sentir claramente a tremenda força vinda do golpe do sabre e suas mãos estavam ficando dormentes enquanto segurava a lança da borda negra. Com certeza, ainda havia uma lacuna entre sua força e a de um guerreiro de rank 7. Vá para o inferno! Capítulo 322, muito fraco. Este homem segurou seu sabre e estava prestes a atacar Lin Xiu novamente. Lin Xiu viu isso e as pupilas de seus olhos se contraíram fortemente. Se ele for atingido, ele estará condenado. Assim como Lin Xiu estava prestes a se esquivar, uma figura negra apareceu na frente dele. Droga! Um som nítido soou e o sabre do guerreiro foi instantaneamente lançado voando. Neste momento, Lin Xiu olhou para a figura que apareceu à sua frente. Lu Watian. Lin Xiu ficou um pouco surpreso ao vê-lo. Ele viu que Lu Watian já estava parado na frente dele com uma adaga de prata na mão. Não havia dúvida de que foi Lu Watian quem apareceu de repente agora há pouco e usou uma adaga para acertar o sabre do guerreiro. E neste momento, Lin Xiu olhou para frente e percebeu que todos os guerreiros haviam sido mortos. Havia membros decepados por todo o chão, foi uma cena sangrenta. Esse cara, é muito assustador, né? Lin Xiu viu essa cena e as pupilas de seus olhos se contraíram. Essas pessoas eram todos guerreiros de alto escalão. Até mesmo lidar com um deles já era tão difícil para ele. Mas Lu Watian realmente lidava com todos eles tão facilmente? Com esse pensamento, Lin Xiu sentiu um arrepio nas costas. Quem diabos é você? Depois que o sabre do guerreiro foi derrubado por Lu Watian, Lin Xiu olhou para ele e perguntou friamente. Havia confusão em seus olhos. A força de Lu Watian era realmente aterrorizante. Ele derrubou o sabre do guerreiro antes mesmo de Lin Xiu notar alguma coisa. Você fala um monte de bobagens. Lu Watian olhou para esse cara e disse claramente. Neste momento, Lin Xiu olhou para a adaga de prata na mão de Lu Watian. Quando ele olhou mais de perto, viu que estava coberto por uma grande quantidade de força negra que parecia fluir constantemente.
Por que a fonte de força desse cara é preta? Lin Xiu olhou para esta cena e ficou surpreso, cortejando a morte. Embora este guerreiro estivesse um pouco assustado, ele rugiu de repente e esticou a mão direita para o lado. O sabre que acabará de ser derrubado por Lu Atian foi direto para as mãos deste guerreiro. Neste momento, ele segurou o sabre e atacou Lu Atian diretamente. Droga! Lu Atian não entrou em pânico ao ver esta cena. Com um assobio, ele desapareceu mais uma vez. Como isso é possível? Este guerreiro originalmente queria cortar o corpo de Lu Atian ao meio, mas não esperava que neste momento Lu Atian desaparecesse. O que exatamente está acontecendo? Antes que ele voltasse a si, um rastro de sangue apareceu em seu pescoço. O homem abriu bem a boca e parecia querer dizer algo quando toda a sua cabeça caiu diretamente no chão. Muito fraco. Lu Atian disse fracamente enquanto olhava para o cadáver caído no chão. Quando ele disse isso, ele se virou para olhar para Lin Xiu. Lin Xiu sentiu como se estivesse sendo encarado por uma cobra venenosa e sentiu um arrepio. Neste momento, Lin Xiu subconscientemente apertou a lança da borda negra em sua mão com força e olhou para Lu Atian. Perigoso, essa pessoa é muito perigosa. E ele não sabia o que Lu Atian estava tentando dizer. Fúria já estava ativada agora há pouco, e ele tinha cerca de 2 minutos antes que o efeito de fúria desaparecesse. Lu Atian olhou para Lin Xiu e lentamente se aproximou dele. Lin Xiu não sabia o que ele queria dizer, mas ao vê-lo se aproximando, ele continuou segurando a lança da borda negra com força. Ele estava pronto para atacar Lu Atian a qualquer momento. Lu Atian ainda parecia um pouco diferente de antes. Ele agora tem cabelos longos e lisos e parecia muito arrojado, mas seus movimentos agora eram realmente assustadores. Svi. No instante em que Lu Atian estava prestes a se aproximar de Lin Xiu, seu corpo moveu-se ligeiramente e ele correu em sua direção. Ele está vindo. Lin Xiu viu isso e a lança da borda negra em sua mão o atacou diretamente. A velocidade de reação de Lin Xiu atingiu o extremo. Droga, droga, droga. A lança da borda negra esfaqueou continuamente, depois colidiu com a adaga na mão de Lu Atian, emitindo um anel. Um som metálico. Os olhos de Lin Xiu estavam cheios de choque neste momento. Esse cara está segurando uma adaga, mas tem uma força terrível. Ele não apenas não tem vantagem com sua arma, mas a arma em sua mão quase derruba sua adaga. Lin Xiu bateu com um lado do corpo e depois de evitar o ataque de Lu Atian, seu corpo bateu para frente. Tempestade torrencial de flores rosas. Neste momento, a lança de Lin Xiu perfurou a frente a uma velocidade extremamente rápida. A lança se transformou em muitas sombras negras e dezenas de lanças foram disparadas em um instante. Droga, droga, droga. Mas quando Lu Atian viu essa cena, ele nem se esquivou e a adaga em sua mão parecia um fantasma, bloqueando todos os ataques de Lin Xiu. Svi. E no instante seguinte, com um movimento repentino de seu corpo, ele correu para frente e apareceu na frente de Lin Xiu. As pupilas dos olhos de Lin Xiu se contraíram imediatamente e quando ele estava prestes a se mover, viu uma adaga colocada em seu pescoço. Você perdeu. Lu Atian disse fracamente neste momento. Lin Xiu sentiu a lâmina gelada em seu pescoço e seu couro cabeludo ficou um pouco dormente. Se Lu Atian simplesmente exercesse força sobre a adaga em sua mão, sua cabeça provavelmente cairia no chão como aqueles guerreiros agora há pouco. Mas no momento seguinte, Lu Atian removeu a adaga do pescoço de Lin Xiu. Você não vai me matar? Lin Xiu olhou para ele e perguntou. Você durou 10 segundos, nada mal. Lu Atian olhou para Lin Xiu e disse com um sorriso. Lin Xiu não percebeu, mas havia uma paixão ardente nos olhos de Lu Atian. Já faz muito tempo que não conheci uma pessoa tão interessante, mas ela ainda precisa crescer um pouco mais. Nesse momento ele bagunçou os cabelos, um pouco irritado. Se eu te matasse, minha irmã não me deixaria escapar. Capítulo 323. Lu Yui desperto. Lin Xiu olhou estranhamente para Lu Atian, depois voltou os olhos para Lu Yui. Era como se o estado de Lu Yui tivesse ficado estranho depois de absorver a energia do fogo do lótus gelado. Fumaça branca saiu de seu corpo e Lin Xiu conseguiu ver uma fina camada de gelo em sua pele. O que está acontecendo? Deixia. Lu Atian se aproximou e falou enquanto Lin Xiu ainda estava em estado de choque. Como se tivesse percebido seus pensamentos, Lu Atian continuou. Ela está absorvendo o fogo do lótus gelado agora, não deve haver nenhum problema. Lin Xiu acenou com a cabeça ao ouvir a garantia e sentou-se ao lado. Ele imediatamente sentiu toda a sua força sendo exaurida de seu corpo no momento em que se sentou e ficou fraco. A fúria acabará de terminar e Lin Xiu sentia-se extremamente cansado. Sem pensar mais, ele ativou sua técnica de cultivo e começou a absorver a energia ao seu redor. A abundância de energia no ar ao seu redor surpreendeu Lin Xiu, fazendo-se sentir muito mais confortável. Roli tentou sair da bolsa de Lin Xiu, mas ao descobrir Lu Atian ao lado de Lin Xiu, ele retornou rapidamente. Que cara interessante, Lu Atian sentou-se do outro lado e apoiou o queixo enquanto observava Lin Xiu e lambia os lábios enquanto murmurava para si mesmo. Mas ele ainda não está forte o suficiente, quando amadurecer será muito mais divertido. Lin Xiu sentiu como se estivesse sendo observado e seu couro cabeludo começou a ficar dormente. Ele abriu os olhos e olhou para Lu Atian olhando para ele. Lu Atian viu Lin Xiu olhando e sorriu. Lin Xiu sentiu um arrepio nas costas enquanto tremia ligeiramente. Por que ele parece gay? Lin Xiu imediatamente ficou um pouco enojado com isso e rapidamente fechou os olhos para se concentrar em sua técnica de cultivo. Minutos e segundos se passaram e a tarde chegou. O céu começou a ficar um pouco mais escuro. Uau! Lin Xiu respirou fundo e abriu os olhos. Ele notou que Lu Yui ainda estava sentado na mesma posição. A absorção do fogo do lótus gelado parecia ainda estar em andamento. Lin Xiu pôde ver que a grama ao redor de Lu Yui estava coberta por uma camada de gelo. Que frio ilimitado foi emitido de seu corpo. Mas neste momento, Lu Atian desapareceu de repente.
Onde ele foi? Antes que Lin Xiu pudesse pensar mais, ele sentiu Lu Yui tremendo. Lu Yui? Lin Xiu gritou rapidamente para ela, surpreso. Mas os olhos de Lu Yui permaneceram fechados e suas sobrancelhas começaram a franzir. Lu Yui, o que aconteceu? A mudança em sua situação surpreendeu Lin Xiu. Ele continuou a sondá-la e estendeu a mão até o ombro dela com a intenção de chamá-la quando sentiu uma intensa aura fria envolvendo seu corpo. A mão de Lin Xiu foi imediatamente coberta por uma fina camada de gelo. Frio, tão frio que até seus ossos pareciam ter congelado. Lin Xiu retraiu a mão e a camada de gelo desapareceu lentamente. Os lábios de Lu Yui vomitaram gás branco e todo o seu corpo tremia como se ela fosse incapaz de suportar a aura gelada. O que eu faço? Lin Xiu ficou um pouco ansioso ao ver isso. Ele não poderia se aproximar dela porque assim que o fizesse, a aura fria congelaria seu corpo. O fogo do lótus gelado terá medo do fogo do lótus vermelho? Lin Xiu de repente ficou curioso com esse pensamento. Os dois são fogo de lótus, então devem estar no mesmo nível. Lin Xiu estendeu a mão direita e usou a força de sua fonte para convergir para a palma da mão. Suas pupilas se contraíram quando uma explosão de chamas apareceu de repente. O fogo do lótus vermelho fez com que o ar ao redor ficasse vermelho. A aura fria ao redor do corpo de Lu Yui desapareceu lentamente. Lin Xiu ficou chocado com a mudança. O fogo de lótus vermelho pode ser usado desta forma? O corpo trêmulo de Lu Yui pareceu desacelerar. O aparecimento do fogo de lótus vermelho fez com que a área ao redor esquentasse e sua aparência ficasse muito melhor. Lin Xiu sentou-se ao lado dela e manteve o fogo de lótus vermelho para aquecer seu corpo. Mas o consumo da força da fonte foi extremamente rápido. Para manter esse estado, Lin Xiu retirou todos os cristais estranhos e absorveu suas energias enquanto mantinha o fogo. Minutos e segundos se passaram e a noite chegou. Lin Xiu não conseguiu mais se segurar e caiu no chão enquanto respirava com dificuldade. Era muito cansativo para ele. O estado de usar a força da fonte para liberar o fogo de lótus vermelho era horrível demais. Ao seu redor havia estranhas rochas cristalinas transparentes. A bolsa cheia de cristais estranhos foi completamente absorvida. Enquanto ofegava, ele sentiu algo e se virou para ver Lu Yui. Ela havia acordado e estava olhando para ele. Lin Xiu revelou uma expressão alegre enquanto se sentava. Ele olhou para ela. Você está acordado? Lu Yui acenou com a cabeça. Sua pele não era boa e seu rosto originalmente branco estava ainda mais pálido. Seu corpo emitia uma leve aura fria que fez Lin Xiu sentir frio. Ela olhou para Lin Xiu com um traço de gentileza nos olhos que desapareceu rapidamente. Depois de hesitar por um segundo, ela sussurrou para ele. Obrigado. Capítulo 324. Informações de Lu Watian. O que você disse? Lin Xiu ficou surpreso como se não tivesse entendido as palavras corretamente e perguntou inconscientemente. Não é nada. Lu Yui recuperou a expressão fria e respondeu com indiferença. Lin Xiu não achou estranho e não insistiu mais no assunto. Ele mudou de assunto. Certo, você conseguiu absorver toda a energia do fogo do lótus gelado? Lin Xiu quase morreu enquanto absorvia a energia do fogo do lótus vermelho. Se não fosse pela capacidade de devoração do sistema, ele não teria absorvido toda a energia tão facilmente. Mas Lu Yui parecia ter feito isso com muito mais facilidade do que ele. Falta um pouco. Lu Yui respondeu sem hesitação. Ela estendeu a mão enquanto dizia isso e uma chama branca na forma de um lótus se formou na palma da mão direita. A chama dançava em sua mão, mas não havia calor, mas em vez disso, uma aura gelada e gelada podia ser sentida. Esse frio fez Lin Xiu tremer. Que diabos, isso é tão frio? Lin Xiu esfregou o ombro e respondeu. Depois de pensar sobre isso, Lin Xiu estendeu a mão e convocou sua fonte de força para a palma, produzindo chamas vermelhas de fogo de lótus em sua palma. O aparecimento de sua chama imediatamente aqueceu o ambiente. Bang! Quando os dois fogos apareceram nas palmas das mãos, as duas chamas cresceram e produziram um som alto para a surpresa de todos. Caramba! A expressão de Lin Xiu mudou quando ele viu a mudança e amaldiçoou ao retrair sua fonte de força. O fogo de lótus vermelho desapareceu. Lu Yui também reagiu rapidamente e removeu seu fogo de lótus gelado. Isso é realmente perigoso. Lin Xiu suava frio. Ele não esperava que tal ocorrência pudesse aparecer quando as duas chamas diferentes aparecessem. Os lábios de Lu Yui ficaram pálidos depois de usar o fogo de lótus gelado, mas rapidamente recuperaram a cor. E ele? Lu Yui olhou em volta e perguntou. Lin Xiu sabia de quem ela estava falando. Não sei. Descansei aqui e depois de abrir os olhos ele se foi. Lin Xiu balançou a cabeça. Embora Lu Watian fosse o irmão mais velho de Lu Yui, eles eram completamente diferentes um do outro. Ele é muito perigoso, não se aproxime dele. Lu Yui acenou com a cabeça e disse. Zezé é minha irmã mais nova. Como você pode falar mal do seu irmão mais velho quando ele não está por perto? Assim que ela disse isso, uma voz familiar saiu do outro lado. Eles se viraram para ver Lu Watian se aproximando. Lu Watian apareceu com um impulso poderoso, não como um homem musculoso, mas com seus longos cabelos. Ele era carismático e bonito com um toque de feminilidade. Ele olhou para Lu Yui e Lin Xiu e deu um leve sorriso. Cale-se. O rosto de Lu Yui ficou ainda mais frio quando ela ouviu suas palavras. Ela estendeu a mão direita para a espada fina ao seu lado e a convocou para voar. Ela segurou a espada e apontou para ele. Chegue mais perto e eu mato você. Ei, você não mudou. Lu Watian viu suas ações e balançou a cabeça, desamparado. Eu queria ir, mas senti que seu amigo é bastante forte. Lu Watian olhou para Lin Xiu e continuou a se explicar. Pirralho, você tem algum interesse em me seguir e experimentar outro mundo? Lu Watian lambeu os lábios ao dizer isso e suas bochechas pareceram ficar vermelhas de paixão.
Se você não sumir agora mesmo, eu vou te matar. Ao ouvir suas palavras, Lu Yui agiu como uma mãe galinha protegendo seus bebês e ficou na frente de Lin Xiu enquanto gritava com Lu Atian. Eu digo, você se esqueceu completamente do seu irmão quando encontrou um namorado. Lu Atian acenou com as mãos, desamparado. A expressão de Lu Yui ficou mais fria quando ela avançou com sua espada. Sou Zero. O som da explosão do vácuo ocorreu quando Lu Yui se transformou em um fantasma e disparou para frente. A uma velocidade extremamente assustadora. Até mesmo Lin Xiu não pôde deixar de ficar surpreso com sua velocidade. Sua velocidade atual era tão rápida que Lin Xiu sentiu que era inconcebível. Esse é o ganho de força após absorver o fogo de lótus gelado. Clank. Mas quando Lu Yui estava prestes a esfaquear Lu Atian com sua espada fina, ele se moveu e empunhou uma lâmina curta que foi usada para massacrar incontáveis guerreiros e bloqueou sua espada, produzindo um som alto e sonoro. Seu temperamento não mudou nem um pouco. Lu Atian balançou a cabeça. Lu Yui bufou e retraiu a espada antes de esfaquear novamente. Clank, clank, clank. Mas Lu Atian era muito forte e conseguiu desviar seus ataques. As habilidades afiadas com a espada de Lu Yui eram inúteis contra ele. Tudo bem, não estou brincando com você. A adaga de Lu Atian produziu uma luz negra apoiada por uma força poderosa. Lu Yui sentiu o impacto e recuou alguns passos. Estou aqui para lhe dizer que o pai está ligando de volta. É hora de terminar o negócio. Os olhos de Lu Atian finalmente ficaram sérios e ele olhou para Lin Xiu enquanto falava com Lu Yui. A figura de Lu Yui ficou lenta quando ouviu suas palavras. Sua expressão também mudou. Nenhum de seus negócios. Lu Yui respondeu com indiferença. Não estou tentando. Estou aqui apenas para informá-lo. Lu Atian balançou a cabeça e continuou. Eu matei os guerreiros aqui, deve ser fácil para vocês partirem. Tudo bem, adeus. Com isso dito, ele se virou e de repente desapareceu de seu local original. Capítulo 325. Inimigo de Lu Yui. Lin Xiu ficou surpreso ao ver esta cena. A força de Lu Atian era realmente assustadora e ele desapareceu sem que Lin Xiu percebesse. Ele é do mundo sombrio e não é como nós, humanos comuns. Lu Yui olhou para frente e disse baixinho. O mundo sombrio? Lin Xiu tinha ouvido falar desse chamado mundo sombrio e ficou um pouco confuso. Este chamado mundo sombrio é realmente tão assustador? Lu Yui assentiu e continuou. O mundo sombrio fica nas zonas abandonadas, onde as instalações são atrasadas e quebradas e há feras evoluídas, zumbis e algumas pessoas vivendo lá. Não existem regras e alguém pode ser morto a qualquer momento. Com isso Lu Yui fez uma pausa e continuou. E ele é um deles que mora lá. Mas ele não é seu irmão. Lin Xiu hesitou um pouco neste momento e disse em voz alta. Quando ele tinha 5 anos, minha família o mandou morar lá sozinho. Lu Yui falou sem hesitação. 5 anos de idade. Lin Xiu ficou surpreso ao ouvir as palavras de Lu Yui. Ir para um lugar como esse aos 5 anos é apenas buscar a morte. Quando ele tinha 5 anos, ele matou um quase guerreiro. Lu Yui olhou para Lin Xiu e disse. Aham. Lin Xiu ficou um pouco envergonhado neste momento. Lu Yui estava falando claramente sobre o primeiro encontro com Lin Xiu. Naquela época, Lin Xiu ainda era um guerreiro iniciante. O que significava que se Lu Atian, de 5 anos, conhecesse Lin Xiu, ele poderia ter matado Lin Xiu. Estou muito curioso para saber como é sua família. Lin Xiu não pôde deixar de suspirar. Lu Yui possuía uma força tão terrível em tão tenra idade e a força de Lu Atian era ainda mais surpreendente. Se ele acertou, Lu Atian deveria ter a força de um guerreiro de nível 8. Até mesmo a ideia de um guerreiro rank 8 era aterrorizante. O corpo de Lu Yui congelou por um momento, mas desta vez ela não disse nada e caminhou diretamente para a frente. Lin Xiu sentiu a mudança na expressão de Lu Yui e sabia que não queria falar sobre isso. Então Lin Xiu não falou muito. A propósito, o que você está fazendo aqui? Lin Xiu disse a Lu Yui intrigado. É para encontrar o fogo de lótus gelado? Não. Lu Yui balançou a cabeça enquanto caminhava. Havia uma expressão fria em seus olhos. Vim matar alguém. Matar alguém? Lin Xiu ficou surpreso e inconscientemente disse em voz alta. Um inimigo. Lu Yui assentiu e depois ficou em silêncio. Ela não era alguém que gosta de conversar. Se não fosse por Lin Xiu, ela não teria falado tanto. O céu ficou mais escuro e eles continuaram a descer a montanha. Logo chegaram à base da montanha. Espere, vou pegar alguma coisa. Lin Xiu disse a Lu Yui assim que chegaram à base desta montanha. Lu Yui assentiu. Lin Xiu caminhou até a frente e descobriu que já havia muitas pedras pontiagudas deste lado. E a besta terrorista unicórnio que caiu ainda estava aqui, as pedras afiadas haviam penetrado em seu corpo. O sangue que escorria parecia ter endurecido e havia muitas substâncias negras no corpo desta fera unicórnio. Parte de seu corpo havia se transformado em esqueletos brancos, o que parecia ser causado por essas coisas que o comiam. Olhando mais de perto, essas coisas não são os mesmos corvos necrófagos que Lin Xiu encontrou anteriormente. Neste momento, quando Lin Xiu se aproximou, os corvos necrófagos já haviam bicado o corpo da fera até que ela desaparecesse completamente. O corpo desta besta unicórnio desapareceu completamente em um breve momento. Quando Lin Xiu se aproximou, os corvos necrófagos pareciam assustados enquanto batiam as asas e voavam para longe. Lin Xiu viu isso e sua expressão mudou. A lança da borda negra que ele segurava na mão direita disparou diretamente. Svi! Houve um som que cortou o ar e aqueles corvos necrófagos que voaram foram todos cortados por Lin Xiu. Os outros corvos necrófagos também sentiram o horror de Lin Xiu e nem continuaram a atacar Lin Xiu. Em vez disso, voaram diretamente para o outro lado. Lin Xiu curvou os lábios. Embora ele não tenha ganhado muita experiência em matar esses corvos necrófagos, eles ainda eram pontos de experiência, afinal. Ele balançou a cabeça e olhou para o cadáver da besta terrorista unicórnio. Tinha se transformado completamente em ossos.
Felizmente a parte mais afiada do seu corpo, ou seja, o seu chifre, ainda estava aqui. Lin Xiu bateu com força e depois inseriu a lança da borda negra no chão enquanto esticava as mãos em direção ao chifre da besta terrorista unicórnio. Ele pisou nos ossos brancos com o pé e com força violenta, puxou o chifre enorme e afiado diretamente de seu corpo. Olhando de perto agora, o chifre deste unicórnio era como jade preto e tinha uma superfície muito lisa, e sua ponta parecia muito afiada. Lin Xiu colocou essa coisa na mochila. A mochila foi preenchida em um instante e até expôs metade dela. Gu gu gu. Roli, que estava dentro da mochila de Lin Xiu, fez um som de descontentamento ao ser esmagado. Lin Xiu não pôde deixar de sorrir. Assentou, Lu Yui ficou onde estava agora e disse quando viu Lin Xiu se aproximando. Hein, vamos. Lin Xiu assentiu e eles continuaram caminhando antes de chegarem à área onde havia muitos cadáveres de guerreiros. Encontrei sua espada aqui. Os cadáveres dos guerreiros foram todos comidos pelos corvos necrófagos. Havia esqueletos por toda parte e sob o luar, eles pareciam assustadores. Essas pessoas queriam me matar. Lu Yui olhou ao redor e continuou a falar. Então matei todos eles. A pessoa que você disse que queria se vingar também foi morta por você? Lin Xiu pensou sobre isso e perguntou. Lu Yui disse há pouco que seu principal objetivo ao vir aqui não era encontrar fogo de lótus gelado, mas sim se vingar. Não. Lu Yui balançou a cabeça. Quase fui morto por ela aqui, então minha espada caiu. Enquanto Lu Yui falava, seus olhos estavam gelados. Vamos descansar aqui esta noite, ela provavelmente virá para cá amanhã. Lu Yui parecia saber o que Lin Xiu queria dizer e falou antes que Lin Xiu pudesse dizer qualquer coisa. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.